Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Hoje estamos aqui comigo, Lipe Paiga, com este que vos fala, Paulo Vaz, que está aqui. Boa noite, Paulo Vaz. Boa noite, Lipe. Boa noite, pessoal. O pessoal bom sabe dia. que a gente grava à noite. Boa Depende boa da hora tarde, que você estiver ouvindo. Sejam Bom período para você. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Nosso convidado, Lipe Paiga. Rogério que é um cara que é engenheiro automotivo, né? Engenheiro de formação, trabalhou muito tempo no setor automotivo, trabalha com blindagens automotivas hoje em dia. A gente vai chegar lá, a gente vai contar a tua história, Maravilha. Rogério. Muito obrigado por você ter vindo, ter Eu que aceitado agradeço esse a convite. oportunidade. Boa noite a todos. Porque outro dia nós fomos almoçar e o nosso almoço demorou 3 horas. É só isso de papo que surge conversando com essa figura. O almoço demorou 3 horas. Então Prometo você me imagina. comportar melhor. E detalhe, não. era a primeira vez que a gente estava se falando. Exato. Né? Demorou 3 horas o almoço. Primeira vez que nos Passou encontramos. por 3 horas, né? Porque Porque não não passou demora. rapidinho, só porque foi extremamente agradável. Não, e a gente só foi embora porque a gente tinha que ir embora porque a gente tinha uma reunião. Senão Exatamente. não teríamos ido. Bom. Exatamente. Bom, Seja Repetir a- muito repetir a bem-vindo. dose. É isso aí. Bom, vamos antes agradecer os nossos parceiros aqui, nossos parceiros do The Garage, que é esse lugar maravilhoso. Você deu uma volta aqui, você conhece Nossa, The Garage, né? não, É um absurdo loucura. isso aqui. Isso é um tapa na cara. Né? Nossa, não. É que o Rogério já tinha vindo aqui antes, então por isso que ele não está tão impressionado dessa vez, que normalmente os caras Não, mas eu falei que ia chegar uma hora antes. chegam uma hora antes, fica dando um rolê. Não, e o andar de cima também tem, né? Tem muita coisa, nem tudo Sim, do espaço. nem aqui, tudo mas cabe aqui, aí eles estão usando um pouco da garagem de cima também. Muito bom. Bom, então se você quiser conhecer um pouco desse acervo do The Garage, thegarage.com.br, se você quiser dar uma fuçadinha no Instagram também, @thegarage_BR, para você conhecer um pouco do monte de carro maluco que tem aqui, e é demais, são mais de 70 carros, é um absurdo. É um demais. absurdo. Quem mais, Paulo? Agradecer também ao BetMais, nossos parceiros da BetMais. Gosta de fazer a apostinha lá do final de semana, tem Campeonato Paulista. Nem sei se já acabou o Campeonato Paulista quando está indo lá. Acabou. Já acabou. Tem Brasileirão. Vai ter Brasileirão, enfim, tem futebol, tem NASCAR, né, Lipe? NASCAR. Tem Fórmula 1, enfim, tem várias modalidades esportivas que você pode fazer sua aposta. E se você for nosso íntimo aqui e tal, você consegue colocar lá nosso promo code INSIDECARS no primeiro aporte de dinheiro que você fizer, até R$300, o BetMais coloca a mesma quantia a mais para você. Então, se você colocar R$100, BetMais coloca mais R$100. R$200, Peraí. BetMais coloca mais R$200. Mais dobra o meu dinheiro? Sim, dobra o seu dinheiro. Uau! E se você colocar até R$300, ele dá mais R$300 para você apostar. Ou seja, faz sua fezinha lá, que é bem legal. betmais.com. Isso Rogério, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite. Olha, a Uma gente, obviamente nós já conversamos, mas o pessoal não conhece você, então a gente sempre começa com aquela pergunta clássica, de onde saiu você gostar de carro e tal? Era uma coisa de família, veio desde pequeno, como é que é essa história, a tua relação com o carro? Bom, é uma coisa minha mesmo, não diria que é de família, mas é que eu sou de uma geração diferente de vocês. Nem tanto, viu? Tanto sim, começo da década de 60. Aí era tudo muito limitado, a gente não tinha muita coisa. A gente ou era o carro, ou jogar futebol. E como eu sou um perneta de marca maior, não era convidado para os jogos, né? Nem que fosse dono da bola, então eu tinha que me divertir de alguma maneira. E o interesse realmente era uma coisa que veio de dentro para fora. E eu comecei muito cedo realmente a fuçar. Então a tia ia almoçar em casa no domingo com um Fusquinha 62, que era o ano que eu nasci inclusive. E eu pegava o Fusquinha e falava, olha, eu vou limpar o teu carburador, eu vou colocar o teu carro no ponto. Eu ia fuçando, ia descobrindo, mas o meu intuito era andar no carro depois. Era Testar, era fazer o testar. Era fazer o teste. Aí eu tinha falado, agora eu vou ter que ir embora mais cedo, que eu vou passar no mercado. Não vai mesmo, porque até eu montar tudo isso... Não vai porque o carburador está desmontado. E se der sorte, né? Daqui umas 2 horas, tudo bem. Então, isso foi o começo de tudo. Depois teve uma paixão que vem até hoje, talvez rivaliza bastante com o automóvel, que é a motocicleta.
né? Tá. Então eu passei para o mundo das motos, também com esse mesmo intuito. Eu era um mecânico do bairro, com o intuito de testar. Eu não sabia cobrar, não sabia às vezes nem consertar direito, eu ia descobrindo tudo na hora como é que fazia, mas tinha um certo dom, eu não nego, né? A gente conseguia bastante instintivo, consegui resolver coisas que os outros não resolviam. Mas assim, eu tinha 15 anos de idade, né? Que legal. E sempre sonhando em ter meu próprio carro, minha própria moto. A gente fui para a faculdade de engenharia, não podia ser outro. O meu pai, ele era vendedor do segmento automotivo. Ele vendia autopeças para as montadoras, eu vendia insumos para as montadoras. E ele trazia para casa aquelas revistas de recepção. Acho que não tem nada mais sem graça no mundo do que revistas técnicas de recepção de indústria, né? Não sei, acho que eu Mas nunca vi uma. acho que eu nunca teve sangue frio para abrir uma dessa. É muito chato, mas eu me divertia com aquilo. Para mim, aquilo tinha conteúdo ali que me interessava. Então, essa relação com esse lado da indústria, essas informações que vinham da indústria, foi alimentando isso, alimentando, e eu não pensava Então, em no outra final coisa. das contas, o pai não era um apaixonado, mas ele trabalhava Mas, de certa forma, ele Próximo a influenciou isso. na sua... Ele não era um apaixonado, mas ele tinha um incentivo. Ele consertava o próprio carro. Porque naquele tempo, dificilmente o carro andava mais do que 2, 3 meses sem você dar um tapa no carburador, né? Ou no Mas distribuidor. se a gasolina é ruim em 2022, imagina como era em 62. Não, mas é que era tudo mecânico, né? Então você tem um platinado que abre e fecha, ele começa a criar ali uma craca. Uma cracazinha, ele começa a derreter e sai do ponto. O carro antigo, quer dizer, você subia a serra do mar ali, tinha, sei lá, 20% dos carros que subiam a serra paravam. Você tinha que brigar por vaga no acostamento. Porque eram os carros a água, o resto eram todos a ar naquela época e os a ar subiam tranquilamente. também não subia também, pifava outra coisa, era uma desgraceira. A bomba esquentava, parava de funcionar. Que nem hoje, que você entra, usa e de vez em quando faz uma revisão aí, se não lembrar de fazer também. Vai continuar andando também. Até um certo ponto, né? Até um certo ponto só. Mas, então, essa questão dele ter as soluções mais caseiras, em algum momento ele passou a me utilizar. Ele comprava uma... Eu lembro direitinho, foi muito legal a confiança que ele teve em mim. Ele tinha um Corcel, então o suprassumo da segurança naquela época era uma coluna de direção que era articulada, tinha duas rótulas assim, homocinéticas, para se bater de frente. Quando, O volante não naquele vira no tempo, peito. naquele tempo, as rodas de amigos, sei lá qual o percentual, mas o percentual grande de amigos não tinham pais. Porque os caras morriam de acidente de carro. Sim. Não dava nem tempo de morrer de infarto, de ficar velho e morrer de infarto. Então era muito comum, o acidente automotivo, o automóvel, ele teve uma evolução tremenda, né? Principalmente nos últimos 10 anos, talvez um marco disso foi a questão da simulação. Quando começou a se projetar um carro por simulação, os carros iam sendo aproveitados os projetos antigos, de uma hora para outra mudou tudo. Então tem essa questão dessas plataformas globais agora, mas todos esses projetos são novos, são bastante novos. Sim. E aí o que começou? Primeiramente começou a vir a norma de crash. Vamos pegar um carro como exemplo que teve uma família longa que tem até hoje, o Golf. O Golf era um carro de 800 quilos. Aí começaram os requisitos de crash. O carro começou a ficar cada vez mais resistente, mas começou a aumentar o peso. Ele chegou a pesar quase que o dobro do carro original. E, de repente, as certificações, as homologações de CO2 começaram a ferrar tudo. Então, quer dizer, o engenheiro não tem sossego, ele tem que fazer, o cobertor é curto. O engenheiro não tem um dia de sossego nessa vida. Não tem. Não, hoje em dia, principalmente pelas questões ambientais, Exato. Então, são os bem... desafios tecnológicos, tem que ser resistente, mas não pode ficar pesado, porque senão ferra no CO2. Então tem que melhorar a tecnologia do motor. Né? E aí houve essa questão da simulação, os métodos de projeto, de análise, evoluíram demais. Então, um carro hoje tem aquela conversa lá, não, o JK do meu tio é que era carro, né? É que era uma desgraça. Uma dinâmica veicular. Deve ter algum. Tem o JK aqui? Não. Justamente. Acho que JK não tem. Deu sorte. Não tem hoje, mas amanhã vai passar um por aqui. É uma desgraça, a dinâmica era muito ruim, é um carro pesado, gastão, poluente, né? E não o JK especificamente, todos os carros tinham essa característica, né? E inseguros, porque é engraçado, tem até uns
uns doidos aí, que eu não sei qual que é o intuito deles, mas eu não sei mostrar realmente como evoluir nos carros, que eles fazem um crash test de um carro moderno Com carro antigo. contra um carro antigo que é dito, nossa, aquele lá que é bom. Era um Malibu. Tem uma chapa Era um de Malibu 3 milímetros. 13 e um Malibu 60 Isso. e pouco. E- Sei lá, que eles e- batem de ah, frente pro outro. e- A GM fez isso. E o pra dummy, mostrar. para mostrar o quanto o carro atual é seguro. Sim, sim, sim. E no carro antigo, aquele dummy que tem lá, aquele boneco, no carro antigo eles migalham, eles tiram o boneco Não, de lá aos Você pedaços. sabe, você sabe né? que tem um seguidor nosso que se tornou amigo nosso, né, inclusive ele é membro do canal, que ele, a gente brinca que ele comprava um carro por dia. Ele comprava assim, um Uno por R$2.000. E era a alegria da vida dele. E recuperava, arrumava, É, isso. restaurava. Andava em Isso. track day. Nesta semana, na semana que nós estamos gravando, há pouco tempo atrás, ele sofreu um acidente muito sério. Ele estava com um Mercedes, se eu não me engano, Um GLK diesel. um GLK diesel, que ele só sobreviveu por causa Da estratégia da segurança Moderna. passiva, os Porque ele estava airbags, em a um questão, Mercedes, que é um carro questão novo. estrutural. Isso, carro moderno. Ele tá vendendo absolutamente todos os carros velhos. E ele falou, Porque ele falou, "Vou se eu vender tivesse com qualquer um desses outros carros, Sim, mas não. eu tava morto. Mas olha, não é realmente ninguém falando isso hoje, mas no meu tempo os pais não sobreviviam. 20% deles pelo menos Que coisa. era violento, que se morria de acidente automotivo E antigamente. aí você entrou na faculdade. foi Desculpa, fazer só, engenharia. só tem uma questão antes, desculpa te cortar, mas você virou mecânico do bairro, Sim, sim. né? E pelo que você falou, você ia tateando, ia fazendo, Descobrindo. Já teve algum que você olhou pro cara e falou, pro dono ou pra dona e falou assim, então, não deu pra reconstruir aquilo que eu fiz, não. Eu não consegui montar um motor de Dojinho, porque ele tinha tanto desgaste que eu não conseguia tirar o pistão por cima, que ele, como dizem meus amigos mineiros, né? Agarrava ali no lado. É. Eu não consegui nem tirar o pistão, não tinha técnica, não saía por baixo, não saía por cima, eu desisti, devolvi com o motor aberto, tudo. Mas, por incrível que pareça, era um dono de um desmanche, porque onde eu morava era um local assim, que tinha desmanche, tinha oficina, tinha um monte de coisa. Sei. E ele olhou, levou para um outro lá mais experiente, cara com 50 anos, e resolveu a parada. Mas teve sim. Entendi. Esse eu devolvi em caixas, em peças o negócio pra ele. Eu imagino a cara Ainda bem do que cara você separou recebendo. as Né, era o ambiente ali. Deu tudo bem. Foi Foi tudo certo. Sobreviveram todos aí, sem problema. Bom, e aí você foi fazer a faculdade de engenharia. Sim. Como é que foi? Você se formou em engenharia Engenharia mecânica na Federal de Itajubá. e foi trabalhar? Eu saí de lá e fui para Gurgel Veículos. Aí isso é uma coisa que... Aí foi uma delícia. Como era ver aquilo de perto? Eu trabalhei no projeto não trabalhei no X12, aqueles carros mais convencionais. Uhum. Eu trabalhei no projeto que quando a gente chegou lá era projeto Senna, né, com C, não com S. Carro Econômico Nacional, e depois virou o projeto BR-800. Então, para a gente, a tecnologia não se ensina em faculdade. Eu fiz uma faculdade de primeira linha, a Federal de Itajubá, mas eu saí de lá completamente cru, né? Só que ninguém avisa pra gente que a gente está cru ainda. Então é muita tentativa e erro. Continuou um pouco naquele espírito um pouco... Lá de trás. Porque a Gurgel, ao contrário das críticas, tem que sempre pensar em termos de conceito. A indústria automotiva, hoje você tem carros chineses, mas tipicamente a indústria automotiva ela é centenária. Ela é centenária. Né? Não tem nenhuma empresa dessas convencionais que não tem 100 anos, pelo menos. Você pega Peugeot, Renault, são as mais antigas ainda. Fiat, BMW, Mercedes. Então, bom, Mercedes foi que eles que inventaram o carro ali, a primeira... Então, a Gurgel, obviamente, não seria uma empresa madura, não teria condições de fazer. Mas ele fez uma coisa impressionante como visionário, que foi lançar um conceito. E o mais difícil de tudo é o conceito. Porque o resto... Tem a lei de Moore, né? Vai evoluindo conforme tentativa e erro. Naquele tempo também, a lei de Moore é muito falada hoje, naquele tempo não existia essa lei, mas não existia o cara que tinha equacionado ela, mas acontecia da mesma maneira, tudo evoluía. É que não deu tempo para evoluir. Mas o conceito do BR-800 era um conceito de um carro leve, não era um carro, a gente está falando em carro inseguro, aquilo lá é nesse sentido uma cadeira elétrica. Mas a ideia dele não era um carro para você pegar uma estrada ou para você andar na marginal a 90, 100 por hora.
era um carro urbano. Uhum. Então, esse conceito foi fantástico, porque ele... A Quatro Rodas tinha na última página ali um ranking dos recordistas dos testes. Enquanto ela manteve essa página ativa, o BR-800 era o campeão de consumo urbano. 16, 17 km por litro de consumo urbano, que era essa a proposta do carro. Naquela época. Né? E aí veio o Smart. O que era o Smart? Era exatamente o conceito do Gurgel. É fantástico, porque a gente fala festeja a questão do automóvel, que eu era um fanático por automóvel e tal, só que com a maturidade eu fui migrando um pouco também para um outro lado. Hoje eu tenho as minhas emoções fortes quando eu vejo esses carros vindo aqui, que vem de dentro para fora realmente, mas eu tenho uma questão ambiental que percebi que é muito mais forte em mim até do que o automóvel. Então, o automóvel, o ser humano vai entender. Não estou fazendo uma crítica, não, porque faz parte do aprendizado, faz parte. Claro. Tem que errar, depois tem que consertar. Mas foi um erro enorme. E continuamos errando bastante nesse sentido. Então, por exemplo, está todo mundo festejando o carro elétrico. O carro elétrico, como conceito, ele não é uma solução. É zero emission. Que zero emission nada. E aí o ciclo para você gerar aquela eletricidade, toda a cadeia de energia até chegar no carro, ela é suja. A matriz energética do planeta hoje... Carro sim, mas existe aí sendo gás elétrico... de água, existe gás carbônico. Tem essa questão também, mas descontando isso, senão fica mais complicado aí no raciocínio. Vamos falar só na utilização do carro. Só na utilização. Então, existe uma emissão... Sim, porque a matriz energética do mundo hoje, ela não é suja, ela é imunda. Né? Mesmo a brasileira, mas a brasileira tem uma matriz mais limpa que a média. Sim, a média da matriz brasileira tem as questões naturais, as hidrelétricas, dos rios, ela é mais limpa do que muitos outros países. Mas é aquele negócio do excedente, quer dizer, você está precisando, você está ligando as termoelétricas, você está usando material fóssil. Agora, o que emite mais CO2? Você queimar o óleo ali na usina termoelétrica e vir transformando aquela energia elétrica em tensão alta, tensão baixa, corrente contínua, corrente alternada, transforma aqui, transforma ali, no caminho dela, até chegar na tua garagem, ligar no teu conversor, que transforma mais outras vezes, vai na bateria, que também a bateria não te entrega tudo que ela recebeu. O que emite menos CO2? Isso, ou você queimar um etanol direto num motor hiper econômico, 3 cilindros, turbo, que faz 25 km por litro, hoje uma Mercedes C, um carro médio, grande, pesado, relativamente pesado, ele é leve porque mas não é um mini carro. Quilos, sei lá, não é um pouquinho, por aí 1.500 e pouco. Esse carro a 110 faz 22 km por litro hoje num plano absoluto. Né? Então, quer dizer, houve uma grande evolução também na questão do motor. Mas eu dei uma viajada geral aqui, o ponto era outra. Não, mas é normal. Calma, mas vamos voltar na Gurgel. Aqui lembrei. Só para concluir. Quer dizer, então eu acho extremamente interessante, porque o automóvel é um erro, mas a gente não vive sem ele. Qual que é a ideia de um Smart ou de um Gurgel? Fala, o carro, a gente não fica sem carro, a gente é dependente dele. Você fala mal de carro, mas você tem carro, eu ando de carro. Eu vim de bicicleta para cá, mas eu uso carro. Eu tenho automóvel, eu uso automóvel. Sim, das outras vezes que a gente se encontrou, você estava de carro. Exato, não precisa me entregar também. Mas o que acontece? Que tal andar com meio carro? Por que o Smart não pegou aqui? Qual foi o ponto? Um carro que era seguro, ele tinha uma segurança incrível. Porque o brasileiro compra carro único. Exato. Ele compra um carro, ele não compra um carro para andar na cidade, o carro de viajar. O brasileiro tem dinheiro para comprar um carro e ele tem que comprar um carro que faça tudo. Que faz tudo. Eu medi na minha garagem, que cabia 2 carros na minha garagem do meu prédio. Cabia 2 Smart. Eu tinha um Smart. Não, cabia 4, eu dobrava. Você dobra. Cabia 2 carros, cabia 4 Smart. Cabia 4 Smarts. Se hoje, com a última geração de motores turbocomprimidos, você tem um carro sedã já de luxo, de um porte médio, fazendo mais de 20 km na estrada, quanto que não faria um BR-800 hoje atual? Hoje, com a tecnologia atual de uma Mercedes, uma Volkswagen, imagina um motorzinho Fiat. 1.0 turbo de up num BR-800. Meu Deus do céu. Não, aí você está falando de cadeira elétrica turbo, né? Você vai rápido, pro céu. Não, mas vamos lá, vamos voltar. Ele estava na Gurgel. Como é que foi trabalhar na Gurgel com o homem lá? Era difícil? O senhor João Conrado do Amarelo Gurgel?
Só isso? Tem algum outro nome? João, Conrado, Augusto, Ah, do Amaral, é, Gurgel, que eu me lembro, Isso, mas é tem isso, mais. é isso. Mas Não, deve ter mais uns 3 Acho que É tem isso mais. Tem mais. Não, foi uma experiência incrível. Porque a Trabalhei impressão que eu tenho é que ele diretamente era um com puta ele. visionário mesmo. É. Né? A impressão que a gente tem mercadologicamente. O brasileiro tende a criticar tudo que é feito aqui. Exato. Mas eu acho que a gente aprendeu de uns tempos para cá a valorizar. E eu acho que hoje a Gurgel é uma empresa que tem a sua história valorizada. Porque a impressão que eu tenho é que é isso, o cara era um visionário. E ele, por obviamente ter sido meio podado pelas grandes montadoras, politicamente, Eu não sei nem o quê, se então, foi isso, porque a talvez relação acabou- que ele tinha com as montadoras, a questão do compliance e liability, naquela época a gente, às vezes eu trabalhava dentro da engenharia da Volkswagen, porque ele era muito amigo do Sauber, que era o presidente, e a gente tinha dúvidas, olha, como é que eu vou fixar esse amortecedor? Vai lá e fala com o engenheiro da Volkswagen, e ficava lá, passava 2, 3 dias seguidos dentro da Volkswagen, mas tratando do assunto da Gurgel, quer dizer, não sei se eu estou entregando o pessoal da Volkswagen, mas já deu caducou. curso de prazo, já Já caducou esse processo. mas aí. a gente tinha essa troca de informação, eu não sei, essa teoria conspiratória que as monta... Não, é uma coisa um pouco natural. Não, e todo mundo inventa que o motor do BR-800 era um motor de Fusca cortado no meio. Isso é verdade, em boa parte. O bloco era uma fundição própria, ele parecia esse motor que tem aqui, cortado no meio. Era refrigerado a água, o motor do Fusca é ar, né? Mas todos os componentes internos, biela, pino de pistão, anel, vareta, válvula, balancinho, todos esses componentes eram aproveitados do Volkswagen, sim. Casquilhos, tudo. Caramba. E por que ele tinha refrigeração a água e não a ar? A questão de rendimento termodinâmico, né? A refrigeração a ar, realmente, quando o Hitler encomendou, não sei nem se foi ele que também está falando, que encomendaram o trabalho o projeto do Fusca quase como um veículo militar para andar em condições extremas. Naquele momento, a refrigeração a ar podia ser estratégica, porque você privilegiava o uso a qualquer custo, sem restrição, em detrimento do rendimento termodinâmico, né? Mas você tinha, o Fusca tinha um rendimento, o Fusca em termos de dinâmica veicular, em termos, a gente está falando aqui de crash test, tem crash test com Fusca, talvez seja o pior de todos, né? Na verdade eu vi um crash test de um Fusca 1303, que já era o mais moderno, que tinha, que era mais 17 centímetros mais comprido à frente, igual que eu tive lá. Que o meu amigo falava que era para-brisa de Variant. Obrigado, Gui Murad, grande abraço. Era um para-brisa arredondado, tinha painel e tal, ele tinha suspensão McPherson na frente, era outra... Exato, era o mexicano esse, né? Não era mexicano, ele era alemão mesmo. Mas era igual esse. Mas o México chegou a produzir esse para o mercado americano. Produziu até o fim. E era um carro terrível em todos os aspectos, era um carro que não freava, não fazia curva. Sim. E enquanto tinha, por exemplo, hoje você tem a questão da dengue, tem esses fumacê que passa por aí. Se tivesse fusquinhas ainda, por exemplo, nem precisava, porque morria todo mundo, pernilongo, a gente também, ia morrer tudo, porque era uma desgraceira em termos de emissões. Você não consegue ter, no motor refrigerado a ar, você não consegue ter uma taxa de compressão elevada, então o rendimento termodinâmico a combustão é ruim, o rendimento termodinâmico é ruim. Quanto aproveita de combustível? Hoje... no Fusca? 15? O limite de Carnot, né, que o pessoal está querendo aí, está querendo cancelar o Carnot, aqui no Brasil, não, acho que no mundo, né? Tanta gente inventa coisas impossíveis. Eu falo, o que você inventou foi uma nova física, não foi uma tecnologia, porque a tecnologia não briga com a física, né? Infelizmente tem um limite de Carnot, você não vai inventar algo que vai superar isso. Mas hoje está em 40 e poucos % com os recursos que nós temos de... Isso que ele está falando, é só para eu tentar situar o rendimento máximo. É rendimento máximo de um motor a combustão, ou seja, injetou um combustível fóssil ali dentro, a combustão, a explosão vai gerar trabalho. 40% de energia daquilo que foi injetado. Exatamente. Mas isso na condição melhor possível, do mundo, imaginável. Não, e um Fusca rende o quê? 15? Não, também nem tanto. Metade disso eu não tenho essa informação, para falar a verdade. Que é muito louco, né? Do Fusca. Mas metade, talvez 20%. Bom, aí o Gurgel, aí ele inventou aquela fábrica, o Carrossel. Sim, tudo presenciei isso de perto. De perto.
Que coisa, cara, que legal. Tinha aquela linha de montagem, mas eu vou entregar um pouquinho também aqui, falar Entrega. um pouquinho de verdade. Por Aquela favor. linha de montagem que tinha na Gurgel, e você tinha o carro andando naquele trilho e passava dentro de uns negócios. E quando você entrava lá, tava cheio de gente lá dentro. Não é que aquilo era uma máquina que fazia a laminação do chassi. Tinha pessoas lá dentro fazendo a laminação. Eu não entendi. sei se foi de Não, propósito para montar ali não, ou mas se eu foi... imaginei que tinha gente ali fazendo. É, Que agora você falando, eu lembro de ver vídeos que parecia Não que era o nada carro saía automatizado, pronto, nada era automatizado, mas era o que tinha para a época, né? E para uma indústria brasileira. O que não vingou realmente, eu acho que não, muitas teorias conspiratórias das multinacionais que boicotaram, acho que não foi nada disso. Eu acho que foi uma questão natural. Uma empresa automotiva, ou ela é centenária, ou ela é como uma coreana, que ela teve um apoio, ela nasceu Governamental. artificialmente com Não, e grana infinita, atuação, que pode ser exato. injetada por um governo que está botando grana ali para... mais ou menos de forma análoga à chinesa. Uhum. Sim. Você ficou na Gurgel até o final dela? Não. Foram 3 anos. 3 anos. 3 anos. E de lá você foi... Eu fui para fiquei um ano sabático fora do Brasil, voltei e fui para a ZF do Brasil. Uma empresa que fabrica os câmbios. Sim. Os Legal. câmbios. Ali que eu vi o que era tecnologia. Ali você se sente pequenininho como engenheiro, pequenininho. É mesmo? Uma coisa fantástica. Mas por quê? fantástica. Porque muito Não, tecnologia de desenvolvimento mesmo? é muito conhecimento. Quem puxa o desenvolvimento são eles, né? A montadora, na realidade, nesse sentido, a montadora segura. Eles sempre têm algo mais moderno, mais impressionante, mais fantástico para oferecer para a montadora. Só que tem a legal. questão de custo, né? Sim, claro. Então, quer dizer, esses câmbios fantásticos da ZF aí, de 8 marchas, 9 marchas, que não dão problema. Cara, aqui no Brasil tem até uma categoria da Mercedes com câmbio automático. Sim. A gente imagina, bom, se for com câmbio automático não vai durar meia volta. Eu falo, não, ele dura 3, 4 anos seguidos de temporada, você não abre aquilo, ele resiste. E convenhamos o que a E é um gente... câmbio antigo, E convenhamos o que Mercedes é um câmbio de 5 marchas O que a ainda. gente vê Depois veio o 7. desses carros na mão de uns doidos, né? Por aí que pega o carro, tem 200 cavalos, coloca 700, 500 e O negócio aguenta, né? o Até um negócio certo aguenta, ponto. Não, a ZF é impressionante que ela tem de qualidade. Mas ela também trabalha com componentes ultra críticos, né? Direção, câmbio, componentes ultra críticos. É uma tecnologia, obviamente, no caso, completamente alemão. A gente só tinha a planta de produção aqui, algumas pequenas pinceladinhas ali no projeto. Ah, não Mas foi se uma grande desenvolvia escola. nada aqui. Não se desenvolvia nada. Tudo lá aqui. fora, na Sim, Alemanha. sim, E sim. aí... Sabe o que é engraçado? Você acabou de me alertar para uma coisa. Eu me lembro, há uns anos atrás, estamos falando de 2015, talvez, 16, alguma coisa assim, a Ford e a Chevrolet falaram, a Ford, a Chevrolet e a Chrysler, eu acho, falaram que se uniram à ZF para criar o câmbio de 10 marchas, que é o câmbio que tem no Mustang e no Camaro, que é o mesmo câmbio. Mustang, Camaro, e tem algum outro carro, acho que tem alguma... acho que não é Cherokee. não, acho que é uma, SUV, né, é uma da vida. minivan, eu acho que tem 10 que tem o câmbio 10 HP lá da Chrysler, que seja. E aí, como você falou essa história, não é isso. Os caras criam, vale se a indústria vai. Então, se bobear, não é que eles se uniram para criar esse câmbio. Os caras falaram, ó, temos esse câmbio aqui, só que custa X de produção. Aí os caras da Ford devem ter batido na Chevrolet e falaram, olha, os caras têm aquele câmbio, mas custa X para desenvolver, vocês não querem dividir esse custo aí? Diluir isso. Certeza. Sim. Não, essa parceria existe, né? Isso que eu falei não é uma regra geral também. Mas muitas vezes a montadora pode puxar, olha, precisamos de alguma coisa mais eficiente nesse quesito. Então, quer dizer, a relação é uma relação completamente interdependente, né? Sim, Eles vieram claro. juntos, a indústria, os fornecedores e a indústria. Então, não tem uma regra, como eu coloquei. Talvez eu coloquei de uma maneira mais simplista. Não, entendi, claro. Mas sempre, quem produz o componente, sempre tem alguém que viaja
viaja ali na maionese e vai longe, né? E realmente faz propostas muito arrojadas que muitas vezes o mercado não é capaz de absorver em termos de custo. E que com o tempo, com o ganho de escala, isso entra. E Você como você lembra- tem o ganho de escala? Você chama os outros caras para você fazer. Sim. É uma das saídas. E você lembra de algum projeto da época que chegou até, que a ZF fez, e que era muito além, e que você falava, putz, isso aqui é lindo, é animal, mas ninguém vai conseguir colocar, ou não conseguiu colocar? Eu acabei indo para os pesados logo, né? Saí um Caminhão. pouco, fiquei na caixa de direções de pesados e os clientes nossos passaram a ser Mercedes Caminhões, Volvo, Scania. Uhum. E essa caixa de pesados tinha um sistema eletrônico, que na época chamava Servotronic, eu acho, que era um sistema baseado na caixa de direção convencional, que era por válvulas convencionais, mas com uma atuação eletrônica ativa. Era Nossa, um que negócio animal. bem bacana. E o pessoal não comprava isso, E, obviamente. do tipo de fazer correção eletrônica? Não, talvez, não chegava nesse ponto. Não chegava nesse ponto. Ele variava a assistência. Só que puta, tem legal. uma pegadinha aqui. Quando você, artificialmente, de uma maneira simplista, como foi há muito tempo, você tira a assistência, o que acontece? Você está, ao mesmo tempo, diminuindo a capacidade do motorista, se tiver alguma coisa que force. Ele tem menos atuação, ele tem menos alavanca, vamos dizer, com relação às rodas. Sim. Esse não. Ele diminuía a assistência, mas se ocorresse um colapso, alguma coisa ali, ou na via, ou no próprio carro, que forçasse, ele teria 100% da assistência numa situação crítica. Então era uma coisa bastante revolucionária para a época e acabou entrando nas picapes médias da Ford, da GM, eu não lembro. Daí, com o tempo, só que a ZF perdeu naquela época porque ela tinha produtos muito sofisticados, produtos que duravam. Se você pegasse uma caixa da ZF de um caminhão que tinha 1 milhão de quilômetros, você tirava aquela caixa, punha no novo para rodar outro 1 milhão, ela ia rodar. Era muito. Então, outros fabricantes vieram com produtos mais de ataque no mercado Mais e ela acabou baratos. perdendo um pouco espaço nessa linha. Tá. Aí eu saí da empresa nessa época E aí você foi para onde? Fiat Automóveis. Isso a gente está falando mais ou menos de que época? Eu comecei na Gurjão em 88, Estados Unidos 90, foi entre ZF, na virada, dos anos 80 e anos 90. Entendi. E você entrou na Fiat para trabalhar em que área? Na área engenharia de comportamento de produto. Eu não projetava o carro, Mas mas fazia a o gente teste. fazia ver o que estava acontecendo. Eu vi até hoje um vídeo de acho que vocês até me falaram sobre ele, é um youtuber que está fazendo muito sucesso aí na área. Ele falou, olha, eu nunca compraria um Fiat no lançamento, né? Porque tem que esperar um pouco por negócio. Na realidade, era mais ou menos isso que eu fazia. Só que isso não é uma questão de Fiat. Todas as montadoras, Sim. ela põe o carro em campo e por mais que tenha... Aí que eu falo que a simulação ajudou muito, né? Porque hoje os projetos já nascem extremamente mais maduros. Avançados, né? Já nascem muito maduros. São E- detalhes. Eu acho que eu não teria esse emprego se fosse pode hoje. ser. Não E precisaria. você chegou lá trabalhando em que projeto? Era Tem geral. Não, era toda. Todos? Tinha toda, inclusive no que não era projetado no Brasil, que dava, na realidade, o que dava mais trabalho pra gente, que era o tipo, né? E aí, mas aí o tipo, não, o importado... E aí a encrenca era. Mas o era tipo boa. importado... O importado. Mas Na aí realidade, eles mas você sempre trabalhava em foram importar, tropicalização, coisa mas- assim? Não. A tropicalização era feita pela engenharia da fábrica. Chama comportamento de produto. Era o que está acontecendo com aquele produto nas condições de uso do Brasil, como é que é a resposta, o que feedback é que a gente precisa dar para a fábrica. Entendi. Como que isso está E deu muita dor de cabeça o fogo do fogo. tipo? O fogo do tipo deu, era um problema real. Só que teve ali também muita... Muito alarde. Fala. Não foi alarde, é que um grupo se apoderou daquilo, falou, já que pega fogo alguns, daí os daquele grupo pegavam fogo muito mais. Foi mais ou menos uma... Não entendi. sei se uma chantagem. Eu já falei isso 1000 vezes. Não sei se uma Eu chantagem não sei se da vocês fábrica. lembram, mas o tipo custava o preço de um Gol naquela época.
Não lembrava disso. O tipo era muito mais carro que um Gol, era de outra categoria, inclusive. É a mesma coisa que comprar um Era Mobi com concorrente um do Polo. Golf. É, isso. Mas ele teve seus problemas, vai. Sim, Meus amigos teve, da não tô Fiat- falando que não. Eu tive um tipo, meu pai comprou 0 em 95. A gente rodou 1.000 km com ele em um mês e vendeu. Meu pai falou que bosta de carro, meu, eu não quero isso aqui. Eu acho que era um projeto bom, inclusive a plataforma dele era uma plataforma que foi usada em vários modelos na Itália, inclusive no Alfa Romeo. Inclusive nunca foi usado no Tempra brasileiro, porque No todo mundo Tempra, acha ele que é a mesma plataforma do Tempra, mas não, o Tempra brasileiro foi desenvolvido em cima da essa plataforma do Chroma, Regata. do É, Chroma. É o mesmo, lá um do- híbrido. é. Realmente. E no final das contas, o tipo tem a mesma plataforma da perua Tempra, da Alfa, Exato, 55, exato, 56, tudo, 45, 46, Sim. o Fiat Coupé, mas o Tempra Você nacional- levanta o capô, vê aqueles dois bracinhos que segura a touca da Mercedes. Fala, eu conheço isso aqui. Daqui para baixo, a hora que tira a roupa, é tudo a mesma coisa. Então, mas ele teve um problema que eu acho que faz sentido dizer, que era um carro descontinuado, parecia o Fusquinha do Itamar, né? Que foi descontinuado, de repente alguém falou, faz um montão aí que tem mercado. Aí os caras começaram a montar de qualquer jeito aqui, lá pro... Aqui, aí começaram a fabricar aqui. Não, esse negócio de fabricar aqui foi nada. Nada. Foi no finalzinho que Sim, fizeram só em montaram meia 97, dúzia, acho. sei lá. Mas o grosso não. O grosso vinha lá da Itália e notadamente jogava do jeito que caía, ficava, manda pros macaquitos lá que tá bom. Cara, que coisa maluca. Era né? uma questão de montagem, não era uma questão de projeto. Eu acho que ele era um bom projeto e essa montagem para o carro do Brasil realmente dava muita... Os primeiros, eu me lembro, os 93, 94, eles davam mais problema até, né? Depois 95 já melhorou bastante, e aí os 97, quando veio com injeção MPI já, Mas assim, eram problemas periféricos, fabricados né? aqui já eram outro carro. Todo mundo Era fala outro que o carro, carro que era fabricado aqui era muito bom. Mas uma pena que durou muito pouco isso, né? É. Porque ele continuou sendo mais ou menos secadeiro, ele não chegou a ser... A carroceria vinha E montada. foi o primeiro carro brasileiro com airbag. Primeiro carro nacional com airbag. Foi o tipo. A Fiat descobriu que a Chevrolet ia lançar o Vectra. O Vectra Não, B. em termos de agilidade, a Fiat era muito... Aí eles né? lançaram, eles descobriram qual ia ser o dia do lançamento, eles lançaram 2 dias antes. O tipo com airbags. Mas além do tipo, Só vou precisar interromper, desculpa. Tenta falar mais na frente do microfone, tá? Senão o seu áudio fica ruim. Maravilha. Na direção dele. Tá, agora aqui. Pra lá ali... É, porque ele é, Tá. ele é bem direcional. Se você vem pro lado, ele sobe. Maravilha. Não, maravilha. pode ir? E Além do tipo, teve algum outro que você lembra de algum algum BO. isso. Tirou a palavra da minha boca. Algum BO. Vocês falaram, meu Deus do céu, isso aqui tá tirando o sono. Olha, o Tempra, acho que era 16 válvulas, que foi o carro oficial de uma corrida de Fórmula 1. Aquele carro 93. deu um problema dos motores, estavam travando os motores todos. Né? Aquela série específica. E aquele carro que estava no autódromo, a gente estava olhando para aquilo de dedos cruzados. Né? Então foi um lote experimental, não que o carro era um carro fantástico. Aquele Tempra, 16 válvulas que estava lá era um carro pré-série. Era um carro pré-série, vendido, exatamente, mas era foi um um carro pré-série. Não, mas ele foi vendido, mas depois o pessoal fez o que tinha que fazer ali, fez o recallzinho que tinha que fazer, a campanha, né? Mas era uma E pré-série. por que ele travava? Qual era o... Foi algum erro na montagem, da parte de baixo do motor, eu não... Esse problema foi muito pontual, aconteceram em poucos carros da pré-série, e era um erro pontual, um erro de montagem ali, que resolveram rápido, então eu nem fiquei sabendo onde foi o ponto ali da falha, mas tinha algumas emoções fortes, a gente sabia que aquele motor podia não dar uma volta no autódromo. E você ficou quantos anos lá na Fiat? Ah, não foi muito também. Logo foram acho que uns 6 anos... 6, 7 anos. Falou de Alfa Romeo, E você fez alguma coisa de Alfa Romeo? Sim, porque estava debaixo do mesmo guarda-chuva. A questão... comportamental também do Alfa Romeo no Brasil para fora. Era a mesma coisa. E o que era o problema de Alfa? Virava aquele comando cônico sem chaveta. Ah, dos 24 válvulas. Aquilo ali era um estrago. Então os buços 24 válvulas era uma desgraça. E você sabe que recentemente eu vi que tem alguns modelos. Tem Eu não vou um falar aqui. marcas, não, mas são marcas mais atuais, mais conceituadas em termos de esportivo, que está dando mesmo BO, né? O comando ele é cônico para você fazer um ajuste fino ali de posicionamento, só que depende da utilização, num tracking day, alguma coisa assim, saiu de giro,
Aquilo lá sai do lugar e Que vem. carro que tá fazendo isso para eu comprar? Eu prefiro, Tá, você me eu fala depois. prefiro não falar Depois a aqui. gente vê. Depois a gente Eu conversa prefiro não sobre falar isso. em marcas. Acho Depois que eu você já me fala. falei demais aqui. E o Zoom 45 tinha algum problema assim? Que eu me... Não, assim, Sabe desse por nível quê? não. Um Tinha 45, assim. um 55, eu me lembro muito bem que todo mundo começou a chamar as Alfa de bomba, mas porque Nada, de era uma fato a delícia. 64 tinha um problema. Tinha problema de bobina e tinha o problema do comando. Então era complicado. Mas eu tive um Alfa 45 quadrifólio 9899. Uma delícia. E Eu tive também. Eu fui atrás de um desse até achar do jeito que eu queria. eu Quadrifólio não tive da cor que eu problema queria. Nenhum. Uma delícia, por sinal. Né? E eu vou te falar, o meu freio dianteiro, eu era um animal. O meu freio dianteiro, a primeira troca de pastilha foi com 75 mil quilômetros. E eu era um animal. Comedor de freio. Porque eu só andava virado no giraia. Ou seja, o carro era muito bom. Agora, não, é que tem um assunto. Dentro da Fiat, vamos voltar para a Fiat. Você quer falar de Tempra Stile? O Tempra Stile 96 tem algum problema que a gente tenha que se atentar? Porque a gente comprou um Tempra Stile. Né? A gente comprou agora, faz 2 anos. Tem alguma coisa que a gente precisa se atentar? Falar, olha... Não, era um motor... Eles foram bastante conservador, né? Eles trouxeram um motor... 8 válvulas? mas com estrutura super dimensionada. Ele aguenta o tranco, aguenta a pressão do tubo e não tinha um problema crônico. Eu me lembro, não tinha nenhum problema crônico. Fico mais aliviado em saber. Era o mesmo motor do Lancia Delta. Do Alfa 155 Q4, que era o tração nas quatro. Inclusive, 225 cavalos, cara, os caras usavam lá fora. Aqui o Tempra tinha um 65. E a mesma estrutura. Eu não entendo, porque a chance de ter ganho de escala disso era mínima. E uma montadora para trazer uma família diferente de motores para fazer meia dúzia de carros, o custo daquilo, de armazenamento, de peças, de part numbers, de controle, de toda aquela fábrica controlando uma família a mais de motor, é um custo absurdo. Então eu não sei quem foi o doido que tomou essa iniciativa, mas não. que não faltava isso. Que não faltava era doido. O ambiente italiano da é bom. Fiat era muito diferente. Maravilhoso. Era muito diferente. Era diferente. A gente podia trabalhar, tinha liberdade. Era mais. Eu gostava muito. Eu realmente, quando. É muito comum quando alguém sai de uma empresa, mas eu saí pela porta da frente, saí para abrir um negócio. No mesmo dia eu saí da minha cadeira da Fiat, sentei na minha cadeira na empresa que eu estava aderindo a ela. E é muito louco. A minha pergunta por isso é porque eu vejo que o pessoal que trabalha na Fiat de modo geral sai com um carinho de lá. Né? A gente até falou isso a semana passada com a Alessandra da Mercedes e ela falou que do carinho que a empresa gera para ela na Mercedes e tal. E a gente falou isso um pouco de GM, né? Também a GM tem um pouco disso. Também tem. Do ambiente geral, assim. E a Fiat é um caso que a gente vê, né? Que o pessoal que trabalha lá gosta, curte a Fiat, entendeu? A gente tem um grupo que até hoje me relaciona, inclusive... Quando for ao ar isso aqui, eu vou ser criticado. Você falou uma besteira ali, não deixou de falar lá. Porque tem uns 150 aí que vão me policiar. Mas não tem problema, é só vocês escreverem nos comentários o que ele falou de errado que a gente vai ler. Não, mas são todos brothers. Eu já mando eles para onde eles têm que ir. Não vai ter encheção de saco. Se tiver alguém que era da saco. engenharia experimental, essa é uma coisa muito louca. Eu adoro ouvir as histórias de engenharia experimental. Adoro, porque só tem maluco na engenharia experimental. Então você pode dar o telefone dele que a gente bota ele sentado aqui para ele contar as histórias. Não, mas a história é legal mesmo, porque a gente está falando de uma outra era da indústria automotiva. Sim, claro. Tudo isso que eu estou falando de Fiat, eu estou falando de 30 anos atrás, praticamente. Então era um outro tempo, mas história legal, que eu viajava nessas histórias, era o pessoal da Willys Overland, que foi para a Ford, que é o pessoal ali eles faziam coisas do arco da velha. Então você tem que conversar com essas pessoas. Infelizmente a gente tem que a grande maioria já não está entre nós, né? A grande maioria, mas eu tenho contato com eles também, são pessoas fantásticas, histórias fantásticas, extremamente interessantes, né? Da história da indústria automotiva brasileira. Histórias que ninguém conta, que se o cara não senta e conta para outra pessoa... A gente só conta na roda ali. Então, e aí só um amigo sabe, Exato. E aí quando ele morre vai contar, a história já não contou direito. Porque o nosso objetivo do nosso
o nosso objetivo do Inside Cars, fazendo esse podcast, é trazer essas pessoas para contar essas histórias. Eu acho que esse é o nosso principal ponto aqui. Então, se você tiver contato, pode falar que a gente chama para eles contarem essas histórias aqui, não tem problema nenhum. De verdade. Com certeza. E aí na Fiat você ficou, então, são 6 anos de Fiat. Foi mais ou menos 6 anos de Fiat. E você saiu para montar uma empresa. Isso. Do quê? Blindagem de veículo. Blindagem de veículos. Como surgiu essa Exato. ideia na tua cabeça? Final dos anos 90. No finalzinho, no extremo final dos anos 90, 1999. Como que isso apareceu na tua cabeça? Como que essa ideia... Como você pensou, vou focar nesse mercado? O que te incentivou a isso? Eu tinha, assim, eu estava há muito tempo viajando, né? Viajando na maionese, porque eu tinha as minhas ideias que eu sabia que, apesar de ter uma liberdade enorme na Fiat, mas coisas que seriam mudanças de relacionamento como um todo com a empresa. Eu achava que a relação capital-trabalho podia ser bem diferente do que era. E eu num determinado momento, eu percebi que essas minhas ideias só iam ser colocadas em prática em algum local que eu tivesse total autonomia. comando, total autonomia. Uhum. Mas, por outro lado, eu não tinha naquele tempo, eu não tinha nenhuma capacidade de investimento para montar um negócio próprio, né? Mas eu estava assim, idealizando aquilo com muita força, de dia e de noite, sonhando e durante o dia viajando. A reunião estava lá, eu estava pensando como que eu ia fazer o meu negócio ligado à área automotiva. Tá. Então foram várias situações que eu imaginei. Uma delas que a gente estava começando essa questão da injeção eletrônica no Brasil, tinha pouquíssima coisa, muito menos ainda serviços. Uhum. E a Magnete Marelli era parceira não, era do grupo. Sim. E era no mesmo prédio que a gente ficava, em São Paulo. Então, eu teria acesso a equipamentos, a questão do conhecimento técnico que eu já tinha, algumas informações técnicas mais profundas, mais complexas, eu teria direto através da própria Magnete Marelli ou da própria Fiat. E eu falei, vou montar um negócio. E amadureceu. Eu falei, vou fazer alguma coisa para mim em algum momento, esperando a oportunidade certa. E por uma circunstância apareceu essa questão da blindagem, eu fui dar assessoria para uma pessoa, assessoria quase que informal, né? Rogério, você que é o engenheiro que eu quero, comprei uma blindagem, me dei mal, você vai me ajudar a sair dessa roubada aqui. Foi assim? Foi assim. Louco. Que legal. Eu preciso me entender, mas eu não sabia absolutamente nada de blindagem. Eu nunca tinha entrado num carro blindado. E aí voltou aquele Rogério lá dos 15 anos. Aí comecei a visitar empresas, visitar fornecedores, conhecer, estudar, ler, pesquisar mais, conversar com um, conversar com o outro. E nesse meio tempo, com essa mesma pessoa, eu ajudei ele a resolver o problema do carro dele, deu tudo certo, mas aí eu falei, caramba, eu não tenho capital, tenho vontade. Surgiu uma oportunidade, eu cheguei para essa pessoa que era o meu amigo que estava precisando de ajuda, eu falei, cara, e se a gente fizer, nós mesmos fizermos uma blindadora? Né, montar a nossa. Uhum. Na hora, ele falou, não, vamos embora. Aí eu comecei a articular para isso, achei uma empresa que já estava em andamento, funcionando, em vez de montar do zero, a gente adquiriu, vamos dizer, cotas de uma empresa que já existente, que já produzia. Então com isso a gente ganhou, acho que uns 2 a 3 anos aí de curva de aprendizagem. Né? Sim. E aí que tudo começou. Caramba. E lá de trás, né? Como estamos falando aí, finalzinho dos anos 90. 99. A blindagem mudou muito. Muito. Qual é desse caminho todo, qual é a grande diferença que você vê hoje na blindagem para a blindagem dessa época? Bom, para começar, esses 20 e poucos anos aí foram uma mudança absurda na tecnologia automotiva. Toda essa que eu falei, que a gente já falou antes, mais a questão eletrônica, né? Então a blindagem teve que se adaptar a tudo isso o tempo todo. Ela foi dinâmica. Então mas você teve basicamente aí mudança nos processos. Naquele começo, em 1999, o policarbonato era praticamente uma novidade no vidro, que proporcionava que você tivesse um vidro nível 3A
com em torno de 22 milímetros. Né? Antes disso era 40. Então era um tanque de guerra Era brutal. Quase o dobro. Quase a metade, Brutal. né, na verdade. Não, até mais. Não, um vidro grosso é um vidro blindado 21, 22 milímetros, é um negócio assim. Imagina o dobro. Imagina o peso. Mas ele é o dobro da espessura, mas ele tem a densidade do vidro, que é 2,5. O policarbonato é 1,2. Então, um pacote de vidro hoje, além de ter metade da espessura, a densidade média também É baixa. bem mais baixa. Então Então é bem mais leve mesmo. É bem mais leve mesmo. Né? Tem essa questão da tecnologia dos vidros, a tecnologia do material da parte opaca. E como é a aplicação disso da tua engenharia, na tua parte de engenharia? Como você vê que você contribuiu na evolução da blindagem, dessa época que o Paulo falou para hoje? Como engenheiro, o meu foco é sempre a parte energética, a parte termodinâmica. Para mim é uma coisa que foi mais acadêmica até do que prática, mas é uma coisa que eu trago essa especialização, e a parte de dinâmica veicular. Tá, a legal. parte termodinâmica foi zero aplicação. O que eu faço hoje são alguns cálculos, igual eu cheguei a passar para vocês a avaliação de autonomia do e-tron, que basicamente são cálculos termodinâmicos. Não. Fala, mas Não o carro passou. elétrico, como é que... Não, a termodinâmica lida com energia, seja qual for. É o equilíbrio e a manutenção desse rendimento da energia, não necessariamente uma energia térmica. Isso não dá para usar muito em blindagem, não é esse o grande diferencial. Agora, já na dinâmica, a gente foi talvez a primeira empresa a medir a variação do centro de gravidade dos carros, para não que você consiga ter uma atuação e você colocar onde você quer isso. Não tem jeito. A alteração você detecta onde que ele foi parar, mas você tem um recálculo da suspensão, porque novamente, em termos de engenharia, sempre o cobertor é curto. Se você conserta uma coisa, você estraga outra. Por isso que os carros mais modernos com uma suspensão ativa, que ele mexe tanto no coeficiente ativamente, no coeficiente de amortecimento, se tem uma mola a gás, na carga da mola a gás, é uma solução fantástica, porque as soluções estáticas, que são a grande maioria ainda hoje, né? Eu estou falando essas 90%. situações... mais de 90%. Ela é um compromisso. Se você melhora o conforto, você estraga a estabilidade. Se você melhora a frequência natural, você estraga o amortecimento. E é um cobertor curto. E a blindagem, obviamente, ela interfere nisso. E conhecer essas equações, quer ver um erro muito comum na blindagem, é a questão da mola na traseira. Vamos botar a mola reforçada na traseira. O cara chega lá e fala, olha, meu carro ficou baixo, na garagem raspa. Daí, não tem problema, vamos lá, põe uma mola aqui que é reforçada. Olha o arame dessa aqui, olha que mola forte, que maravilha que é essa, né? Só que o rating de uma mola, ele eleva a quarta potência do diâmetro do arame. Então, uma mola que tem 16 milímetros originalmente, e o cara faz uma reforçada de 18, é absurdo. Você aumenta 20% ali no diâmetro, mas você aumenta exponencialmente a quarta potência o rate da mola. E quando você aumenta o rate da mola, você tem um problema. O coeficiente de amortecimento, ele está do mesmo lado da equação a carga do carro, a massa do carro e o rate da mola, que está no denominador. Claro. Esse que é o problema. Então, você já pôs o peso da blindagem. Quando você coloca uma mola com um rate bem mais alto, você está ampliando o erro. Você fala, Rogério, mas o carro não raspa mais na garagem, não raspa mais na lombada. Ficou bom pra caramba. E quando eu faço assim umas curvinhas, parece que ele parece um kart, está até mais firme, mais duro. Tá bom. O problema da dinâmica veicular é isso. É que dinâmica, o nome diz, é dinâmica. E a dinâmica tem a ver com velocidade. Então, quando você está parado, ou quase parado, ou numa velocidade muito baixa, você está muito mais numa situação estática ou quase estática do que numa situação dinâmica. Então, a hora que você tiver a 130, 140, 160, eventualmente até mais do que isso, numa estrada, com esse carro,
com esse Com esse projeto de suspensão otimizado, né? Maravilhoso, né? Com a bola lá reforçada, né? Lindo. E você tem algum distúrbio na via, alguém que atravessa, tem que fazer um desvio forte, aí que, né, você vai o carro contar não para tem São dinâmica. Pedro o que aconteceu. Olha, o cara colocou uma mola mais forte aí, capotou, né? Não saiu do... Não teve como controlar. E é aí que você percebe quando existe uma inconsistência no projeto, né? Então você não pode alterar o projeto de uma maneira errada. Você fala, então como é que você tem que fazer? É difícil, o cobertor é curto, você tem que mexer naquela mola, você tem que resolver a altura livre do carro, devolver a altura dele, mas você não pode sacrificar o mesmo lado da equação. Se você a condição ideal seria compensar o outro lado da situação, que seria um amortecedor. Mas quanto é um kit de um Bilstein, né, hoje, vai sair mais caro que a blindagem para você colocar. Então, é impraticável. Então, você tem uma solução, conhecendo as equações que regem a dinâmica veicular, de você não criar uma situação tão crítica como o pessoal cria. Você trabalha mais a altura livre da mola, trabalha sutilmente o rate, para você não causar o estupro do mesmo lado, no mesmo lugar, como cair duas vezes o raio no mesmo Bom, canto. eu acabei né? de entender por que precisa de um engenheiro. Não, Porque você entende? É um negócio que pra gente é o normal, é o que a gente ouve. A gente é sabe claro, que é só mudou. dar uma reforçada na mola. A gente sabe que muda o carro, né? A gente sabe que muda o carro. Não, mas essa até informação... onde vai? Não, e, É e isso. a informação que ele deu, tipo, se você engrossar a mola, se você reforçar a mola, você vai piorar Vai muito. piorar uma outra situação, né? É. Vai piorar uma outra situação, que é Que a maluquice, dinâmica. cara. E tudo assim, quer dizer, tem uma série de correlações, que você tem uma equação para o coeficiente de amortecimento, você tem outra para o raio de rolagem, você tem outra para a frequência natural. Sim, então, justo. para você refazer isso tudo, você tem que mexer nelas todas, você teria que mexer em todos os parâmetros. É possível fazer esse reajuste de parâmetros? É possível. Mas você tem que fazer um reprojeto na suspensão como um todo, não só na mola, não só no amortecedor, não só na barra. Aí você vai entrar no outro fator. O que faz um carro ser subestressante ou sobreestressante? Ixi, Não é? vai longe. Aí você vai gastar os milhões que a montadora gasta para a desenvolver. cadeia Exato. total. E o carro tem que ser do carro. sub. Né? Tem que ser para a segurança um carro que é sobreestressante só é bom para o piloto de rally, né? Nem todo mundo nasce piloto de rally. Subestressante sai de frente, sobreestressante sai de frente, traseira. porque intuitivamente, se você vai fazer uma curva e o carro não faz, Você não te tira o obedece, você um pouquinho mais, né? Uhum. Agora, se o carro sai de traseira e se você começa a fazer uma curva e o carro faz mais curva do que você mandou ele fazer, aquele contra-esterço é uma coisa que você tem que ter uma certa malícia, tem que ser... Não é intuitivo. Não é intuitivo, Não tem é que ser intuitivo. piloto de kart, tem que ser já... Sim. Né? Tem que ter alguma familiaridade com a coisa no sentido quase que esportivo. Então, não é intuitivo. Então, todos os carros saem de fábrica com uma situação subestressante. A situação dos carros com controle ativo de estabilidade, que é uma coisa fantástica, e a gente tem uma outra situação aqui no Brasil, que sempre a imprensa especializada ela vai na contramão, né? Quando você falou que foi o primeiro carro com airbag no Brasil, foi o Tipo. E o que acontecia? Tinha uns acidentes de detonação espontânea. E foi verdade, isso aconteceu, não só com a Fiat, mas com outros fabricantes nos Estados Unidos. E aí a imprensa fala, nossa, mas o airbag mata, não salva. Não. Vamos lá no centro de serviço, que tem 30 mil carros lá em PT, né? Você vai ver, todos aqueles carros estão lá, que foram resgatados de acidente, com o airbag estourado. Você fala, nossa, ainda bem que tinha o airbag. Quer dizer, ele salva 100, salva 99, e talvez, né, naquele tempo que a coisa estava sendo introduzida, né? Realmente teve problema, mas ainda assim a estatística era extremamente favorável para o airbag. Quando entrou a questão do ABS, então nem se fala. Um bom piloto, um bom motorista faz melhor que... Mas não faz melhor que o ABS, mas nunca. Você tá louco, eu lembro daqueles ABS de quinta Nunca. geração que vinham, que ele pensava, a cada não sei quantos milissegundos ele conseguia Exato. pensar no freio.
Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Nenhum ser humano. E agora o controle de estabilidade, então, nem se fala. É uma coisa impressionante o que esse negócio faz. Não, e os controles ativos, né? Daqueles que você entra em curva, ele freia as rodas de dentro para o carro contornar a direita. É impressionante. Para não sair nem isso. de frente nem de traseira, ele segura mais a frente. Quando começou a lançar isso daqui, o Brasil talvez, por questões de legislação, ele ainda está atrasado com relação a essa questão, mas já avançou bem. Mas há 15 anos atrás, estava muito atrasado. E eu queria fazer um teste no carro desse e não tinha como testar. Eu estava numa viagem, estava no Canadá, aluguei um carro que tinha o controle de estabilidade. Estava com a família inteira dentro do carro. Filho, mulher, todo mundo. E não avisou ninguém e testou. Não, avisei sim, avisei. Era uma estrada com neve, mas era uma estrada que era passagem de caminhões que transportavam tora. Só que só passava um caminhão a cada 3 dias lá. Eu fiquei lá andando um tempão, não vi nenhum. E a estrada tinha uma largura absurda. Sabe aquele Caminhoneiros no Gelo? Não tem aquele programa? Era mais ou menos isso. Mais ou menos aquilo. Era reta, tinha visibilidade total, não tinha uma viva alma. Eu era um Hyundai, dessa sua, nem lembro qual, mas que tinha o controle de estabilidade. Eu vinha na neve, né, desligava o controle, provocava uma situação, o negócio começava a rodar e ir embora. Não tinha mais como você trazer aquilo para o impossível. Ele ia rodando até parar e demorava para parar ali. Mas estava bem seguro, porque não tinha nada, a pista era muito larga. Você ligava o controle de estabilidade, eu falava, caramba, eu não sei onde que esse troço arrumou aderência para conseguir fazer essas correções de uma maneira tão eficiente. Eficiente. Eu não conseguia tirar o carro do equilíbrio, eu não conseguia fazer o carro sair. Era perfeito. Eu não sei se você lembra, teve um vídeo da BMW que era na neve, justamente fazendo um slalom. Fazendo slalom. E o carro faz o slalom bonitinho. Com e sem o controle de tração. É uma diferença assim do dia para a noite. Não tem quem consiga fazer aquilo. Não tem ninguém. Então, quer dizer, esses dispositivos atuais de segurança ativa são fantásticos. E salvam vida mesmo. Sim. Principalmente em condições adversas, né? Com chuva. Tem que ter. Eu falo, não compre um carro que não tenha controle de estabilidade, em hipótese alguma. Sim. E a blindagem, ela afeta de alguma forma esses controles ativos? Aí que tá. A gente, conhecendo essa variação do centro de gravidade do carro, você desloca, né? Via de regra, para trás e um pouco para cima. Tá? Só que o carro, ele tem uma faixa de segurança, porque quando você projeta um carro, ele tem que ser seguro, independentemente se você está andando com 5 pessoas no carro, que é a capacidade dele, mais a bagagem, ou se você está andando sozinho. Então, essas diferenças ocorrem também, né, essas variações de CG. O que você não pode, o que você tem que procurar sempre é uma blindagem mais otimizada possível, de última geração, que agregue o menos peso possível e que tenha essas modificações de suspensão feitas com o maior critério técnico possível. Entendi. Então aí você não vai ter um problema, tanto que o histórico é extremamente positivo. Já fizemos alguns testes aí também com relação à resposta do sistema de controle de estabilidade, sempre foi positivo isso. Então ele vai bem, porque a variação é pequena hoje. Hoje Entendi. você varia 15% do peso do carro, na pior das hipóteses. É isso que eu ia te perguntar agora. Naquela época que você começou, para hoje, a tecnologia da parte opaca também diminuiu, não só a parte de vidro, porque você falou que era 40 milímetros, passou a ser 21, 22. Isso, o vidro diminui muito, porque grande parte do peso da blindagem é vidro. Exato. E pior, né? Pior. Colocado mais para cima e mais nas beiradas do carro. Então é onde é a pior parte. Mas a parte opaca também evoluiu muito do que era para hoje, que antes se usava muito mais aço, talvez, do que se usa hoje. O grande passo de evolução foi a saída do aço, que tem uma densidade aí de 8 kg por metro quadrado a cada milímetro de espessura, e como um aço para o nível 3A, ele precisa ter no mínimo 3 milímetros, 3 para mais, ainda para ter uma margem de segurança um pouco maior, 3.2 seria o ideal.
Então você tem 24 quilos por metro quadrado. E você tem a aramida hoje com 4,5 kg por metro quadrado. Então você dividiu aí por 5 o peso por metro quadrado. E tem aquele... A gente fez uma série para o Dupont. Nomex, né? Não, Tensilon. Tensilon. O Tensilon é uma última geração. É um material impressionante em termos de características. Só que em termos de peso, o Tensilon tem uma grande vantagem. Ele vai trabalhar sim com relação a um ganho de peso efetivo, mas não na substituição de todos os painéis opacos, porque a aramida você já Não, chega aí seria só na substituição. das colunas, que é onde tem ainda Do permanece aço. a utilização do aço. Então você vai melhorar bastante essa situação e é uma maneira de avançar aí em algumas SUVs maiores até algo próximo de 100 quilos. Em Caramba, termos de melhoria de peso. Caramba. é bastante coisa. É bastante coisa. Bastante coisa. Quanto pesava mais ou menos um SUV Não, quando você começou e quanto pesa hoje a diferença da blindagem? Tem um problema em falar. Aqui eu ouvi um termo de um amigo meu esses dias, foi sincericídio, né? Sincericídio. Existe muita desinformação. Vamos usar esse termo, desinformação. Desinformação para não falar É invenção. mais ameno, né? Talvez. Um pouco do que o que a situação merece, em termos de peso de carro. Né? Se você pergunta, olha, tem gente que gravou, pôs no YouTube, olha a blindagem de 130 kg, mas que não pesa. A gente pesava todos os carros com uma balança de precisão de pratos. Um carro blindado hoje, uma SUV, pesava em torno de 250 quilos. Uma blindagem leve. Hoje. Uma blindagem leve. Uma SUV grande, estou falando, não é uma SUVzinha, não é... Tá falando que um SW4, sei lá, um X5? Uma SW4, uma Q8, uma SUV grande, em termos de... Mas também não acho uma muito blindagem leve, uma blindagem... pro tamanho do carro e tudo. Não, essa é uma blindagem muito leve, aliás, né? Porque, olha, em termos percentuais do carro, falei que fica em termos de 15%, seria até mais. Por que já é uma blindagem mais leve? Com vidro com um certo ganho em espessura. Agora, se você utilizar o Tensilon nessa situação, você consegue reduzir aí... Para 150 quilos? Não, 150... Em alguns casos mais críticos, você até citou um dos carros que fica mais pesado, que é a SW4. Esse carro, é um carro sim. pesado. Né? Porque é um carro pesado. É uma SUV realmente grande. É uma Q7, ele é grande, mas não tanto. Em termos de blindagem, em termos de área de aplicação de material de blindagem. Então, em alguns carros você consegue, mas você não vai trazer para 150 também, você vai trazer para 180. É um carro que vai estar já naturalmente em 280. Faz uma bela diferença, então. Faz uma bela diferença. Tensilon... 250 para 180 e no custo? é bastante coisa. No custo é uma pancada, né? Forte. Então, uma blindagem dessa hoje seria uma blindagem em torno de R$120 mil. Substituindo todo o aço por Tensilon. Por Tensilon. Porque tem duas situações. E se for só de aço, sem usar o Tensilon com aço, quanto custaria? Essa blindagem em torno de R$90 mil, uma SUV grande. Então são 30 pau de diferença. Uma boa blindagem, uma SUV grande. Tá. 30% a mais. É bastante coisa. Bastante 30 coisa. mil reais, né? De 90 para 120 é 30% a mais. É porque também tem uma questão. Quando você parte para esse tipo de solução, o bacana é você levar tudo pro high-end, vamos dizer assim, né? Não só as partes planas também você usar o Tensilon na medida do possível. O vidro, você tem vidros mais leves, mas você tem vidros... Cada fabricante dá uma nomenclatura, um chama de full steel, outro coloca um xizinho ali, que é você agregar aqueles overlaps que você precisa pôr no carro nos vidros. Só que não só nos vidros laterais, em todas as peças. Para-brisa, vidro lateral. Então existe uma sofisticação de vidro também que vai além do que se usa normalmente, mesmo do que é considerado leve. Então você tem alguns vidros extremamente desenvolvidos que eu acho legal compor essa blindagem, que daí vai levar para esse custo em torno de R$120 mil, uma SUV grande com tudo em Tensilon e com vidro de última... Não é de última geração, né? Porque os outros são da mesma geração, mas de máxima sofisticação, vamos colocar assim. E isso é uma escolha do cliente? Quando ele chega para você, eu quero blindar o meu carro. É porque, enfim, estamos falando de desinformação. Nós, no nosso período de produção de
de conteúdo sobre blindagem, percebemos que existe muita desinformação. Muita. Mas muita. Nós visitamos vários fabricantes, ouvimos coisas conflitantes de vários fabricantes, e eu imagino que isso, né? Imagino não, né? Isso passa para o cliente também uma desinformação. Porque de um ele escuta uma coisa, de outro ele escuta outra. Mas eu imagino que o cliente de carro blindado, a não ser que ele esteja, sei lá, no quarto carro blindado, ele não sabe o que é o Tension. Né? Ele não tem essa informação. Não, nós sabemos porque a gente fez uma série para do povo. Exatamente, Mas mas senão... existe isso, o cliente pode chegar para você e falar, então, eu quero, mas eu quero tudo com Tension. Sim, pode acontecer, mas é muito difícil. Realmente, a maioria das vezes ele não sabe. Uhum. Então, se o cliente liga e fala, olha, me dá um preço de uma blindagem assim, né, lá para o pessoal do comercial. Quero um preço. Ah, me manda o preço. Você já sabe que aquele não vai ser um cliente que grande chance de não dar em nada, porque mais barato sempre vai ter. Uhum. A blindagem, nesses 20 e poucos anos que eu estou na blindagem, eu fiz um cálculo de todos os índices estatísticos convencionais, IPCA, IGP, IGPM. Fiz uma cesta desses índices inflacionários, né, estatísticos inflacionários, e cheguei a uma conclusão que, na média, nesse período, foi 350%. E a blindagem tinha ficado em 0% até o começo da pandemia. Os mesmos 50, 60 mil reais que eram lá atrás, ainda muita gente praticava esse valor até 2019. Como faz? Como vive? Eu não sei. Eu ou sei perde que imagem ou tira. talvez ou tira não vive. Eu qualidade. vou falar um número aqui em público que vai ficar gravado. É um número um tanto perigoso, mas eu tenho como sustentá-lo. Que 90% das empresas de blindagem, porque eu fui presidente da Abrablin, a gente fez um monte de contas, porque é difícil, a gente não consegue ir na veia da estatística, porque quem tem todos esses dados relacionados, o órgão regulador, que eu prefiro me eximir aqui de falar sobre ele não fornece isso, eu não sei por que motivo. Eu falo, dados sigilosos. Não, dado sigiloso é se quem blindou é o José, o João, a Maria. Eu quero saber quantos, né? Eu quero saber quantas empresas tiveram CR, investiram para montar uma blindadora e quantas estão ativas. É só isso que eu quero saber. Não quero saber qual é a empresa. Não divulga e não sou. Ele falou. Não divulga. Não divulga. Poderia divulgar. Não, eu acho que não que deveria, mas tem as políticas dele, porque ele é o regulador, né? A política dele não vou interferir, mas eu acho que no mínimo poderia. Se não deveria, no mínimo poderia. Falar, olha, 1000 empresas solicitaram aqui o CR e que estão em funcionamento regular, ainda solicitando autorizações, tem 100. Então a gente chegaria à conclusão que eu tenho o meu palpite, ele é embasado em alguns dados por amostragem, que eu acho que 90% das empresas de blindagem não foram. Né? Não existem mais. Não existem mais. Não se viabilizaram. Né? Então, a resposta está aí para essa guerra de preço. As empresas que conseguiram romper essa barreira da guerra de preço, mesmo porque uma blindagem hoje, ela representa, em termos do total do pacote do carro, em torno de 20% hoje, pelo preço médio dos carros que estão lá em blindagem. Vamos supor, o cara tem um carro de 500 mil reais, que hoje qualquer carro é 500 mil reais. Né? Se os últimos 2 anos aí foi impressionante o que aconteceu com o preço dos carros. Mais a blindagem que custa 100 mil reais. Você está falando de 600 mil reais o pacote. Né? Que é assim que se pensa, porque não existe preço de blindagem. Existe preço do carro blindado, porque ele é indissociável. Então, você fala, quanto custa uma blindagem? Uma blindagem só custaria alguma coisa se você comprasse uma blindagem, levasse para a sala da tua casa, colocasse lá num canto,
E quando chegasse o teu cunhado lá, tu falou, olha, Olha eu minha comprei uma blindagem. blindagem, olha aqui minha blindagem, custou 50. É que é uma coisa que não entra na minha cabeça. É que isso só, desculpa, isso pra só mim- faz sentido quando você tem um carro e manda blindar ele. Exato. Aí você já comprou aquele carro, já usou. Sim, sim. Mas mesmo assim tem um custo total do pacote, mas né? você já desvalorizou É, ele. já desvalorizou. Não, Não, tô falando porque você é economista e manja disso. Não, é que não entra na minha cabeça, não é nem não é nem pelo financeiro, pela conta, pela contabilidade, não é nem por isso. Não me entra na minha cabeça alguém cogitar fazer a blindagem, porque eu tenho amigos que tiveram carro blindado, convivi isso no meu colégio, na época do colégio nos anos 90, que começou a ter carro blindado, vários tinham, e eu acho que tem pessoas que veem a blindagem como algo necessário por segurança e tal, mas eu acho que tem muita gente que faz para poder falar. Eu tenho um carro blindado. Eu acho que existe um orgulho de, eu tenho um carro blindado. Mas aí a pessoa não se importa com a segurança, é isso? É isso então, que tanto faz. é esse o ponto. Eu não consigo entender uma pessoa que para mim é a mesma coisa de falar, eu tenho um tumor no cérebro, mas eu vou fazer a operação com o médico mais barato. É. E não com o médico Exato. que eu sei que tem uma incidência melhor de recuperação. Tem um histórico, tem uma formação. É, porque se Eu você não está consigo comprando um entender carro alguém falar blindado, isso. você acha Fazer que você precisa daquilo. É a sua vida. E aí você escolhe a mais... Você escolher pelo preço. Não, mas Cada louco é a sua mania. tudo bem, mas vamos fazer até um outro raciocínio, mesmo escolhendo pelo preço. Quando você economiza, às vezes a gente perde uma cotação ali por 10 mil reais, o camarada vai para uma coisa que não dá certo, por exemplo, você utilizar componentes mais baratos. Definitivamente isso não dá certo. Abaixar a régua em blindagem é algo que nunca deu certo. Eu falo isso por, Mas não tem por como experiência própria, porque a gente já baixou várias vezes. Né? Em mais de 10 mil carros blindados já fizemos as nossas experiências com Macau, Tracolar, às vezes até pedido Mais do de 10 cliente. mil? Sim. 20 anos de Caceta, 20 anos. Não vale a pena. Não vale a pena. Uma hora você está arcando com um prejuízo. A gente que topou atender um pedido de um cliente para economizar, no fim cai para a gente prejuízo, porque delamina tudo, dá problema. Não vale a pena baixar a régua. E como um carro custa X, você soma a blindagem, e às vezes 10 mil reais de economia, aí vai representar 2% daquele pacote. Então, por causa de 2%, o cara prejudica 98%, joga no lixo, 98%. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena baixar a régua. Não vale a pena baixar a régua. E se fizer a conta, mesmo pensando em termos de investimento, você fala, caramba, eu não vou economizar 2%. Eu fiz uma analogia, acho que meio besta. Deixa eu fazer ela aqui, vamos ver se faz sentido. Vou testar ela aqui agora. Vamos supor que você compra um celular, o meu celular está lá. Aí você compra um daquele lá, que é o novo West, não sei o quê, paga com memória máxima, você paga 10 pau no celular. 10 mil reais no celular. Sim. Você fala, caramba, né? Olha, 10 mil reais. Caiu no chão, trincou já na hora. Né? Fala, vamos colocar uma capinha nele? Cara, mas tem aquelas capinhas Mega Plus, que são as boas mesmo, que custa 400 reais, e tem aquela na barraquinha da esquina ali, que custa 50. Você vai gastar de 10 mil reais, o que representa 400? Imagina que a blindagem seja uma capinha, da seguinte forma, olha, a capinha é o seguinte, a gente tem que fazer um exercício de imaginação. Imagina que você põe uma capinha que você nunca mais tira, que ela cola e acabou, ela vai morrer lá. Você vai colocar o quê ali? Uma capinha vagabunda de 50 conto, que não vai proteger o teu telefone, ou vai colocar uma de 400? Ah, mas 400, uma capinha? Sim, mas ela vai proteger um bem de 10 mil, olha a diferença. Exatamente. Então, a blindagem hoje, o investimento na blindagem é minoritário. Então, qualquer economia de 10 mil reais, você precisa entender o quanto que isso significa percentualmente. E você pode chegar à conclusão que não muda nada percentualmente daquele teu investimento, só que vai preservar, primeiro vai preservar mais a tua vida, né? Que é o principal de tudo. A usabilidade do carro não vai ficar parando em assistência técnica para o carro remendando e remendando a vida inteira.
o seu gosto pelo carro, que ele vai ficar bem acabado. Você não vai chegar lá todo dia e ver um negócio fora de lugar, mal ajambrado, mal montado, mal alinhado, que você vai ficar pé da vida com aquilo, desgostoso com aquele carro, não vendo a hora de vender aquele para comprar um outro e nunca mais blindar naquele desgraçado que fez aquele monte de coisa errada. Então, e a valorização no final. Quando você chega no final, você tem uma nobreza no projeto, uma nobreza nos materiais que foram utilizados. É um carro que ele tem mais liquidez, ele tem mais valor de revenda. E como mostrar isso para o cliente? Porque a blindagem está escondida, o que você vê é o vidro, né? O que eu falo é um investimento, para quem não conhece a blindagem. Eu gosto muito de fazer uma visita técnica à fábrica, né? No meu caso. Ou, no mínimo, trazer aqui no nosso escritório comercial e conversar mais ou menos como a gente está conversando e utilizar uma tela e mostrar isso em imagens, fica muito mais claro. Mostrar os gráficos, mostrar as variações, mostrar o que é um material bom ao longo do tempo, o que é uma delaminação, pegar na mão um material bom, um material ruim, sentir a diferença entre um e outro. Como você vai comprar uma camisa, às vezes o cara que vai fazer a camisa, você olha o tecido, você olha você sente você sente outro, caramba, sim, olha sim, esse aqui, que coisa fantástica, né? Então, a gente vai oferecer esse conhecimento. A pessoa precisa investir. Quando eu falo investir, não é dinheiro, é meio-dia. Em meio-dia, você eleva o conhecimento dela de 0, não de 0 a 100, mas de 0 a 80. Você consegue trazer muita informação, que são as mais relevantes de todas, para que ela já tenha uma decisão mais embasada, mais pensada. E essa visão do que ela está pagando, né? Eu costumo falar, olha, a melhor parte, que eu falei quando eu entrei no negócio de blindagem, que é o idealismo pessoal, né? E eu tenho ainda alguma coisa assim. Eu falo que a melhor parte dessa minha aventura em virar empresário e sair de um escritório fechado de engenharia, é essa relação com todas as pessoas. Então eu falo sinceramente, o que fica é amizade. Eu te falo tudo isso, você vai pegar esse conhecimento e fazer o que quiser com ele. Inclusive, contratar a gente para fazer o serviço, mas você pode contratar outro, mas com conhecimento, com entendimento. Exigindo dele algo melhor. E a hora que quiser, pode repassar comigo, porque, obviamente, você não passa todo o conhecimento em 2 horas de conversa. Claro você passa claro que não. Bastante conhecimento. Ainda mais em algo que não é de conhecimento. Não é futebol, né? Que todo mundo sabe o que Às vezes o cara sai com mais dúvida ainda. Daí ele liga no dia seguinte e começa a tirar dúvida. Fala, agora está começando a consolidar o conhecimento. O que é ótimo. Porque a gente falou um monte de coisa aqui. De repente você me liga amanhã e fala, já você falou aquele negócio, fiquei pensando. Sim. Como é que é isso, como é que é aquilo. E aí que consolida realmente o Mas você sabe que eu tenho um outro trabalho, né? Que é de venda de piso, já há muito tempo. Então, eu acho que obra tem um pouquinho disso. Porque, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma cotação para um cara que ele queria subir um muro de uma casa. Era um muro que ia ter 20 metros de altura. Ele queria fazer um muro com 20 metros de altura. Caramba. Puta merda. E ele queria pintar... Dá para pular de parapente. Não, a casa era grande. Ele queria pintar a casa inteira, trocar todas as janelas, queria fazer um telhado no fundo da casa com um muro de 20 metros de altura. Obviamente, esse orçamento saiu caro. E aí eu olhei pra ele, ele falou, você tá ficando louco. Você quer fazer um muro de 20 metros, você quer o quê? Ele falou, meu vizinho pagou 5 mil reais. Eu olhei pra ele e falei assim, olha como tá o muro do teu vizinho, velho. Vai cair. O muro era assim, ó. Você entendeu? Mas a pessoa, eu acho que existe a cultura no brasileiro do, você tá louco que você tá cobrando? Você quer ver uma analogia que você mexe com obra? Uma analogia que eu vi bem... Eu sempre coloquei esse raciocínio do valor percentual. Você economiza uma mixaria no percentual para ter um produto, para baixar a régua definitivamente, não vale a pena. O raciocínio, eu vi uma propaganda da Tigre, dos tubos Tigre. Aí a propaganda era assim, olha, você sabe quanto representa percentualmente o custo do encanamento numa obra? Você sabe? Então, não vale a pena você economizar no cano, porque percentualmente ele custa menos, né? E a fundação, ela é muito importante, seja em qualquer ramo, seja na blindagem, seja aquilo que é o que você não vê, é aquilo que vai te trazer dor de cabeça depois, né? Então é isso, o encanamento,
rede elétrica, o piso, que é o meu produto. Eu não trabalho com produto ruim. Tem mais barato? Tem mais barato. Se você quer o mais barato, vai lá e assuma as consequências Seja daquilo. feliz. No meu caso, ele não vai morrer por causa disso, né? No seu, pode ser que sim. Mas o bom é que na grande maioria das vezes, né, não acontece nada. Mas você, de qualquer maneira, você tem... se você compra um seguro, na grande maioria das vezes não acontece nada. Mas quando acontecer, esse seguro tem que estar lá. Você não pode, quando acontecer, você vai lá e não recebe, o cara não te paga, porque olha, faltou um ponto aqui na cláusula do seguro, você não vai receber nada. Uhum. Pô, puta surpresa desagradável. Na blindagem vai ser pior ainda, porque eu pensei que tinha blindagem e não tem, né? Então, quer dizer, morri. Ou eu tô com a... Mas existe... E o meu ponto é, eu tenho muitos clientes que voltam. Depois que já falaram, olha, não, tá muito caro e tal. Depois, numa próxima vez, ou acontece de fechar com o outro e falar, cara, você consegue consertar? Ou, olha, beleza, vou fazer com você e não vou nem questionar. Porque tudo que você falou que ia acontecer, aconteceu. Existe também, no caso de vocês, tipo, do cliente olhar e falar assim, não, eu vou mais barato. Sim. E depois de um tempo voltar e falar, cara... Não, aí só é no próximo carro. Naquele já era. Não, Alguns é o regulares. próximo carro, ele tem uma experiência... Sim. Ruim. Bastante. E acontece também, quando ele é teu cliente, ele vai aí, atende a um canto de sereia aí qualquer, e depois ele volta. Mas como a gente sempre teve muita abertura, Canto de sereia. os nossos clientes, sei lá, acho que a grande, a enorme maioria viram amigos, não tem liberdade. Então eles abrem o jogo com a gente, falam, pô, me dei mal aí, mas vamos, Entendi. vamos pro garantido. Cara, Só pra eu, né, vamos dar uma provocada aqui, porque eu sei que você gosta de algumas provocações. Tem algum mito de blindagem que é muito falado, que é alguma coisa que todo mundo tem como verdade, que você fala, meu, não tem nada a ver? Algum que você possa falar? Olha, a gente fala muito em peso de blindagem. O peso na blindagem é um mito, aquela questão do vidro leve, se você tratar só o vidro leve. Porque o peso nele é como você preparar um motor de automóvel. Vamos supor que você vai preparar um motor convencional, não por um tubo, mas preparar um motor convencional. O que você faz nele para ele ficar 50% mais potente? vai ter que mexer comando, vai ter que Você dar... tem que mexer em tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Em tudo você mexe um tantinho para chegar naquele resultado. Não tem uma única coisa que você faça que vai te dar o resultado. Sem botar turbo, não. Então tem essa questão do vidro leve, que o pessoal acha que pôr o vidro leve, somente pôr o vidro leve, vai resolver o problema do peso da blindagem, né? E quando você faz as contas, esse vidro leve que ele tem 19 milímetros, em vez de ter 21 ou 22, vamos supor que você tem um ganho de 3 milímetros. Nunca é mais do que isso. Não, isso é propaganda. Mas tudo Nunca bem. é mais do que isso. Tem um ganho de 3 milímetros. E cada quilo que você tira do vidro ali, vão ser 2,5 milímetros por metro quadrado. Então são 7,5 kg por metro quadrado. Vezes 4 quilos, você tem 15... Você vai economizar 30 quilos numa blindagem, mexendo no vidro, né? Só no vidro. E aí o pessoal acha que resolveu, não, só andei com um carro tal. Só que o carro pesa 1.600. Com a blindagem, mais 200, 1.800. Com 3 pessoas de 70 quilos, 2.000 quilos. Então, essa diminuição de peso, que todo mundo acha que, nossa, é leve. Mudou 1,5%. Na ponta do lápis, ou na Excel, escolhe. Dá 1,5%. É relevante isso? Em que sentido? Nenhum. Né? Tem que ser numa composição com todos os outros elementos. Você tem que é como uma montadora que vocês... O carro tem que emagrecer, não sei, X quilos aí. Cara, o capô vira de alumínio, a pecinha ali vira de titânio, a outra ali alivia um pouquinho na usinagem, o plástico aqui não é mais esse e aquele. É todo um processo complexo para você diminuir o peso, que entra na questão do opaco, do têncilo, no percentual de aço, porque não é só aço ou não aço. Você não é branco ou preto.
Você tem Sim. todas as tonalidades intermediárias aí nessa história, né? Então é um processo bem mais complexo do que simplesmente pôr um vidro X não sei o que lá que vai resolver todos os problemas de peso do carro. Então esse normalmente é tratado dessa maneira. Basta ter o vidro X, já é leve. É complexo, né? Blindagem de 10 anos. Tem um monte de gente. Eu falei, mas quem que falou que o vidro com aquela tecnologia tem 10 anos? A maneira que se fala no mercado, parece que desceu uma divindade, né, dos céus e falou, olha, vidro... vai depender de quem fabrica, de como fabrica. Quem está oferecendo, as principais fabricantes de vidros mais tradicionais, aqueles que têm endereço fixo, laboratório, têm referências de primeiríssima linha, fornece para a indústria aeronáutica, fornece para montadoras. Esses caras, ninguém tem vidro para 10 anos. Os vidros, quando muito, a garantia é para 5 anos. E eles forçam a mão, tem que dar de 3. Ele falou, se você não me vender com 5, eu não compro de você. Aí ele me faz de 5, mas ele quer fazer de 3. Então quem vende mais garantia não significa um produto melhor. Inclusive é mais barato o vidro. Então, quer dizer, esse negócio de um prazo de garantia que não parece realista para muito, quer dizer, tem um ditado antiquíssimo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas parece que todo mundo ignora isso. Fala, mas eu quero aquele 10 anos. Tá, né? Sei lá, você vai comprar um Lada com garantia de 10 anos ou um Mercedes com 2, né? Então... É complexo. É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que era essa tabela do e-tron que você falou que você ia mandar, que você não mandou? O que é? Não, que é um carro fantástico em termos da variação da autonomia. Né? Todo mundo pensa o contrário. Fala, o elétrico vai ficar sem autonomia. Então, vamos às contas, né? Dá para puxar um ganchinho, que eu falei desse negócio do peso do carro elétrico. O carro elétrico hoje ele não é uma solução de emissão de CO2, definitivamente não é, por causa do ciclo de energia, como ela é gerada. E também pelo conceito. Porque se o cara chegasse e falar, olha, vamos fazer um conceito de um carro elétrico que vai ser mais ou menos um smart elétrico. Não, mas eles fazem um carro com... Eu não estou falando do e-tron especificamente, eu estou falando dos SUVs atuais elétricos. Qualquer SUV elétrico que pesa Ele 2.500 quilos. No mínimo. Né? Alguns chegam bem perto dos 3.000 quilos. E às vezes tem uma mocinha lá bonitinha com seus 48 quilos, que vai bastante na academia, e compra um carro de 3 toneladas quase, para ficar indo para cima e para baixo. Qual o sentido que isso faz? Né? Então, o peso original desse carro já é muito elevado. E outra, que todas essas SUVs novas, né? Não vamos falar de marcas, né? Mas mesmo porque o que eu vou falar agora é um elogio, até poderia falar de marca, mas elas são uns bólidos, né? O cara que nunca teve uma Ferrari compra um e-tron que vai ter uma Ferrari, acelera do 0 a 100 em 4 segundos e meio. Que coisa absurda, de bacana. Mas espera aí, é a proposta do que a gente precisa hoje, isso? Ou a gente precisa de um planeta mais sustentável, né? Então a coisa está muito mais para um fun car, para uma gamification, do que para uma solução ambiental, né? Em todo caso, voltando a essa pergunta. Não, mas é isso mesmo. A autonomia de um e-tron, por exemplo, vamos dar um nome aqui para ficar como exemplo, é um carro de 2.700 quilos. Você pode fazer uma blindagem dessa bem leve, não vou falar nem a mais leve, mas uma bastante leve, com os vidros com todos os overlaps integrados, usando bastante tensilo, não necessariamente em todas as colunas, mas vai fazer uma blindagem de 200 quilos. Então você vai ter um carro ali de praticamente 3.000 quilos. 3.000 quilos com 200. Essa variação percentual está abaixo de 10%. Tá? Então, agora vamos fazer um raciocínio. Quando que o peso no carro exige um gasto energético a mais? Inércia. Só quando ele está saindo da inércia ou quando ele está subindo. Quando tem um delta de energia. Desfavorável. Né? Ou de energia potencial de altura ou de energia cinética. Então, enquanto você está acelerando o carro, ele consome essa energia a mais. Mas depois, quando ele tem a velocidade constante, não. Quanto tempo você passa acelerando um carro? É fácil. Você pega um carro a gasolina que tem aquele marcador de combustível, toda vez que está marcando 2 ou 3 km por litro, é que você faz aceleração. Mas a grande maioria do tempo ele está marcando 15, 16. Então você está, vamos dizer que numa condição inadequada de uso urbano, você fica 1/3 do tempo
em aceleração do carro, ou num aclive. Então, 1/3 do tempo, com 10% de peso agregado, você vai ter 1/3 disso, 3% de aumento de consumo. Só que, além de tudo, esses carros elétricos eles têm uma coisa de vantagem, isso é uma vantagem real, que ele regenera energia na hora de frear, coisa que o carro a gasolina nunca passou nem perto de fazer. Então né? regeneraria mais. Ele regenera uma parte também. Esse negócio da regeneração também não é como o pessoal fala, olha, regenera. Não, ele... É só ele aumenta um pouquinho. regenera, mas também não é muito. Mas de qualquer maneira, se você já está com 3% de diminuição de autonomia, a regeneração diminui, minimiza ainda essa perda. Você vai para 2%. Então, quer dizer, muda niente, né? Uma autonomia de um carro. O que num carro a combustão pioraria mais. Pioraria um pouco mais, porque você não tem o processo de regeneração. O raciocínio para que ele só influencia no peso, no momento de um delta de energia, ou de aceleração, ou de potencial de altura, continua o mesmo. Não muda nada para carro elétrico ou carro a gasolina. Mas a regeneração só tem no elétrico. Né? Agora, em dinâmica, depois do carro blindado, o elétrico tem alguma diferença em relação ao... Porque o centro de gravidade do carro elétrico é uma vantagem, né? É mais baixo. É mais né? baixo, E ele ganha também em dinâmica quando você acrescenta a blindagem, ele ganha em dinâmica? Não, a blindagem sempre vai piorar. Não. Em relação ao carro a combustão. Vai piorar menos, porque como ela altera percentualmente, né? Eu fiz toda aquela defesa dos cálculos, centro de gravidade, agora eu estou falando que vai piorar. Não, sempre vai piorar. Ou piora muito se for uma blindagem sem critério mal feita, ou piora menos se for com uma engenharia que se relaciona com a montadora, né? Uma engenharia de verdade, com engenheiros formados automotivos lá dentro da empresa. Então, ela piora menos, mas piora sempre. A blindagem sempre vai alterar negativamente a dinâmica veicular. Não é só a blindagem. Qualquer peso que você põe no carro. Qualquer peso que você colocar no carro, ou se você transformar o carro em híbrido e botar a bateria, você está piorando. Está piorando também. Não tem jeito. Agora, percentualmente, você afeta menos a blindagem no carro elétrico, porque eles já são muito mais pesados. Pack de bateria... Da maneira como eles estão fazendo esses carros que acelera de 0 a 100 em 4 segundos e quase nada, né? Melhor do que muito Porsche aí, pesa 500 a 700 quilos um pack de bateria. Então... Sim. E tem que ter algum cuidado especial para blindagem? Claro que... Total. Você tem que ter uma outra linha de montagem ali, total. Então, se você precisa de uma adaptação, você precisa trazer conhecimento de fora. Não tem isso dentro de casa. Então, você tem que... E é uma questão que não para. Né? Tem que ter uma linha especializada, ferramentas especializadas, cuidados especializados. Tem algumas normas que não são necessariamente automotivas, mas de preservação da segurança do operador. É muito parecida com o pessoal que mexe com eletricidade em geral, que é a NR10. Né? Além disso, estão entrando normas específicas para a automotiva. Aí sim, se você não sabe o que está fazendo no blindado, você quer um exemplo que pode acontecer, uma falta de cuidado? Muitas vezes, quando você vai colocar um vidro blindado, você tem o pacote do vidro e eles têm uma variação dimensional importante, mesmo os vidros das melhores famílias. Então, muitas vezes, você tem que fazer algum ajuste ali para aquele vidro encaixar com uma lixadeira. Não é nada do outro mundo. Você vai tirar meio milímetro, 1 milímetro, para aquele vidro encaixar. Inclusive, tem que fazer um tratamento galvânico posterior a isso, novo lá, alguns cuidados para que não tenha corrosão e tal. Mas, às vezes, precisa ter isso. Imagina se você faz isso num carro elétrico, que essas microfagulhas caem em cima do pack das baterias ali nos bornes, e de repente esse carro está de noite na sua garagem, dá um curto-circuito por causa do negócio desse, explode, pega fogo. E sabe o que acontece com um pack de bateria pegando fogo? Ele só para o fogo quando ele quiser. Quando ele quiser. Quando ele quiser. Quando já estiver debaixo de um prédio ou quando o prédio cair em cima. Porque não apaga. Nem se você jogar debaixo da água, ele não apaga.
porque o oxigênio, o oxidante já está lá dentro, né? Muito louco. Então né? é uma reação química, né, violenta. Então você pode danificar um pack de bateria por um cuidado tão banal desse. Né? Que você precisa ter. Então é uma série de cuidados, as pessoas têm que ser muito bem orientadas para lidar no processo de blindagem com o carro elétrico. Que legal. É. Bom, eu sou fã desses processos aí, eu gosto dessa coisa, conversar com você, falar essas coisas técnicas aí, eu acho legal pra caramba. Cara, Não, e é isso. A gente tem só o último comentário. A gente tem um mundo convergindo para a eletricidade, né? Então é bom saber, porque mais uma desinformação que eu acho que o público pode ter. Né? Alguém pode estar assistindo a gente, pode estar pensando em fazer a compra do próprio blindado, do próprio elétrico e blindar, porque são carros, na sua maioria, caros. Aliás, na sua maioria não. Todos na sua são totalidade, né? Caros, porque os ainda, mais baratos custam 250 mil reais. E é bom ter essa informação sempre, né? Porque é um mundo novo. O mundo novo está sendo aberto agora, né? Bom, como disse a Alessandra aqui a semana passada, até 2030 não haverá mais somente a Mas combustão. tem que resolver o problema da fonte básica de energia, né? Então esse caminho assim, e você já começa a ler muito questionamento. Até pouco tempo atrás estava todo mundo em silêncio. Agora, por quê? Dentro da montadora, os técnicos são de altíssimo nível, então essa questão desse balanço energético não é novidade para ninguém, não sou só eu o único, um monte de gente sabe disso, não no mercado aqui, na imprensa. O cara dentro da montadora sabe. Eles sabem que... E o cara no Ministério das Minas e Energia também sabe que ele vai ter que sujar mais. O cara que está cheio de carvão jogando a pá lá para botar fogo para gerar energia, ele sabe muito bem. Tem por exemplo, o carro a hidrogênio, todo mundo festejando esse negócio. É lindo, né, o carro a hidrogênio. Ele emite vapor de água e CO2, parece uma pessoa respirando, né? É lindo, tudo lindo. O desempenho é fantástico, pesa pouco em relação à bateria. Não funciona. E tudo que você tem que fazer. Ele funciona perfeitamente. Então, para você separar. Só tem um problema, né? Você vai arrumar o hidrogênio. Onde você arruma hidrogênio? É só esse problema, não é nenhum. Então, nenhum. Na hora que você vai gerar o hidrogênio, começa tudo de novo. Tá? Você vai precisar usar eletricidade, se a eletricidade ou outra fonte de energia, ela provém de fontes não tão limpas assim, de fontes fósseis, né? Então... o que o pessoal não fala, né? Uma vez, eu gosto muito de usar esse exemplo, eu fui num dia inteiro de palestra sobre mobilidade e obviamente tinham algumas pessoas falando sobre eletricidade nos automóveis. E aí um diretor da Bosch falou, aliás, seria uma pessoa muito interessante de trazer aqui, se ele ainda estiver na Bosch. Ele foi o único que trouxe essa questão gente, o carro elétrico, dependendo de onde ele é vendido e utilizado, ele polui mais do que o carro a combustão. Ele falou, e falam tanto, mas isso na época já faz alguns anos, a Alemanha é um deles. É um desses lugares. Os países europeus, aí, que são exemplos até na questão ambiental, eles estão com matriz. E tem 1000 usinas a carvão, termoelétricas a carvão, em projeto ou em execução no mundo. A grande maioria na China, na Índia. Sim. Mas tem em todo lugar, no Brasil inclusive. Sim. Então, quer dizer, está longe ainda de uma energia limpa. E a questão da energia suja, por elétrico, mas a matriz como média é uma matriz limpa. Mas é como, acho que eu cheguei a falar para vocês essa analogia, é como os 10 mil reais que você emprestou para o teu cunhado, né? Uhum. Você pode estar alavancado no banco com uma série de taxas baixas, mas você tem um empréstimo de curto prazo de 10 mil reais que te custa 10% ao mês, aquela desgraça. Nossa, um dinheiro desses empréstimos rápidos, como é que faz para cobrir cheque especial? De giro. Você está pagando 10% desse dinheiro. E o seu cunhado te deve 10 mil reais. E quanto custa os 10 mil reais que está na mão do teu cunhado? Custa esses 10%, porque se ele te devolve, você vai quitar esse. Então é a mesma coisa. Enquanto tiver uma matriz suja, uma matriz que é a base de combustível fóssil, seja carvão, seja óleo, seja gás,
seja o que for de que você está tirando carbono da terra, está queimando para fazer, enquanto tiver uma matriz dessa, precisa pensar se vale a pena você gerar eletricidade através dessa matriz suja e ir perdendo rendimento em toda a cadeia de transformação da energia até chegar no motor do teu carro, ou se vale a pena você usar um motor que já está quase no limite de rendimento de Carnot, não tem mais para onde ir também, o motor a combustão, não tem muito para onde ir, tem pouca coisa, mas já está bom em relação... Não, mas o máximo que você pode acontecer é aumentar a cilindrada, aumentar a turbina, aumentar o tamanho do motor, aí você vai ter mais desempenho. Vai ter mais desempenho, mas o rendimento em si da energia... essa palavra rendimento é um pouco traiçoeira, porque a gente sempre pensa em termos do rendimento como rendimento em termos de desempenho e tal, mas não é isso, é o aproveitamento. Sim, é cada joule que você coloca ali de energia. Eu falo isso muito no nosso canal, eu sempre falo nas lives isso, eu falo, os motores a combustão básicos assim, eles têm 35% de aproveitamento energético. Mas isso no dinamômetro, na melhor condição, porque quando você está na média no rua, trânsito, 30, em carga parcial, divide por 2. É terrível também. O motor a combustão também é terrível. Não estou defendendo o motor a combustão. Sim. Eu só estou fazendo um paralelo entre os dois. Você não vai ter necessariamente, o elétrico não vai ganhar de lavada. Não, e é uma coisa que algumas discussões, né, que a gente tem, assim, os grandes poluidores, né? Carro polui, claro que o carro polui. Não dá para falar que não polui. Não, né? polui. Mas eu não vejo ninguém falando da poluição dos aviões, dos navios. Aí São os maiores poluidores do mundo, aliás, os aviões e os navios. Exato. Aí vem alguém, até no nosso grupo lá do membros do canal, fala, pô, mas tem muito menos navio, muito menos avião. Você já pegou um mapa? Coloca no Google, mapa da... Não, é impressionante. Navios, frota Sim, navios... eu tenho no meu aplicativo. Live. Eu tenho aplicativo no celular. Cara, eu não quero mais, obrigado. É um enxame, né? É um enxame. É um absurdo. Um enxame de avião. Né? E eu não vejo ninguém discutindo alternativas para isso. Eu não vejo ninguém discutindo alternativas para a produção industrial, que a produção industrial é sim uma das maiores poluidoras do mundo. Não é só a fumacinha que sai lá da porra da chaminé, entendeu? Mas os carros viraram os grandes vilões. Eu acho que a indústria automotiva assumiu isso. Talvez por uma... Dieselgate? Não, talvez por uma dependência muito grande do petróleo, que é algo que está na mão de poucas pessoas ou de poucos países, e que hoje se faz com petróleo, o que se fez com o café aqui em São Paulo. Tem estoque, você queima aquilo lá para manter preço. Ou está muito alto, você joga no mercado. Né? Então, eu não sei se é tanto até onde vai essa... claro que são conjecturas, né? Não é nada, é tudo baseado em achismo, né? Mas a gente tem que trabalhar junto nas soluções, né? Governos, indústria, porque essa minha briga aí com essa questão da desinformação no que é, o que não é muito mais em torno da desinformação mesmo e não do... Eu sou um usuário do automóvel, então não poderia falar, mas o que eu queria que não houvesse essa desinformação, achar que tem um milagre chegando, é uma panaceia pronta para entrar em ação, que é a tecnologia do carro elétrico. A tecnologia do carro em si está fantástica e vai evoluir um pouquinho mais ainda, ou bastante mais que seja, mas já está num ponto muito avançado, muito interessante. O problema não é esse, o problema é todo... Se você tivesse... Você acha que não vinga? Ou você acha que vai virar tudo elétrico e pronto? Olha, pode virar, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que pensar se faz sentido alguém usar um carro de 3 toneladas para uma pessoa de 48 quilos ir no supermercado. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter que pensar tudo isso juntos. Né? Talvez as soluções de carros compartilhados. No meu caso, eu estou me virando em São Paulo, eu não troco minha bike elétrica por absolutamente nada nesse mundo. Olha lá, um fã da iMove. Não, eu tinha uma da iMove. Você conhece o pessoal lá? Sim. Bacana. Um dos fundadores estudou comigo no colégio. Eu tinha, mas aí me inspirou, eu acabei comprando a minha própria. Eu já dei uma temperada nela ali também. Muito bom. Olha, Rogério, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito legal o papo, é muito legal. Eu sei que o pessoal em casa
não é tão fã disso. Tem alguns que são, os que estão ouvindo a gente até agora são, mas eu adoro esses papos técnicos, porque eu consigo entender melhor as coisas. Então eu gosto muito de ouvir isso. Então para mim é muito legal poder conversar com alguém que fala essas coisas. E para mim é um aprendizado sempre. Muito obrigado por você ter vindo aqui, por você ter contado a tua história. Contado a tua história na indústria automobilística, automotiva e a tua história também com a blindagem. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade. Muito Parabéns bom. pelo sucesso. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo. É legal desmistificar assuntos que não são tão difundidos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você também, Lipe. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Agradecer também aos nossos, os nossos parceiros. betmais.com. Gosto de fazer aposta. E esporte que você imaginar tá lá no betmais.com. Faz a sua aposta. Se for espectador do nosso canal, Sim. insere lá Inside Cars no seu primeiro aporte. O BetMais dobra o seu primeiro aporte até R$300. Então, colocou R$100, BetMais dá mais 100, 200 dá mais 200, 300 dá mais 300. E se gosta de carro antigo, carro raro, né, Lipe Paiga? Ou neocolecionável, talvez. É verdade. Carros exóticos, vamos dizer assim, mas não necessariamente esportivos. Você pode vir aqui na The Garage, se você quiser dar uma pesquisada, thegarage.com.br, entra lá no site, tem muita coisa legal. E se você quiser dar uma fuçadinha no Instagram, @thegarage_BR. São mais de 70 carros que eles têm aqui no acervo deles. É fantástico. É isso aí. Grande abraço e até a próxima. Maravilhosos esses carros.